E uma coisa que eu sempre falo para os pacientes é nunca começa pelo jejum. Exatamente. Por quê? Porque, como eu disse antes, se você fizer o jejum comendo mal, você aumenta a insulina e aí ou você não vai conseguir fazer o jejum ou o teu jejum vai ser extremamente desagradável, porque você vai estar com a insulina alta. Outra coisa é que o jejum quando você não está acostumado, ele dá dor de cabeça. Às vezes, a dor de cabeça, inclusive, muitas das vezes é desidratação somente. Então, o cara tem que saber o que está fazendo, né? De preferência com acompanhamento, mas começar pelo jejum é uma má ideia. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando. O Jimmy. A mesa tá cheia, hein, Ferrari? Pois é, tá longe. A gente tá longe aqui. O que tá acontecendo? O Dudu devia ter botado o binóculo na mesa aqui pra gente se ver. Começando mais esse episódio, né? Aqui na sala do Lead, nosso parceiro. Com essa sala incrível onde a gente produz os nossos podcasts. E hoje a gente tá falando bastante sobre... Saúde, cara. Saúde, qualidade de vida. Pois é. E alimentação. Só que o assunto é meio controverso, porque parece que as pessoas estão entendendo errado como é que funciona o nosso corpo. Tem uma discussão pesada sobre esse assunto. Exatamente. E a gente vai falar muito disso hoje, porque a gente tá com o nosso incrível parceiro aqui na mesa junto com a gente, né? Temos mais um co-host. Já estava com saudades. Exatamente, né? Fazia tempo. Prazer estar aqui de volta. Davi Paz Lima, da Paz Lima Comunicação, nosso assessor oficial, nosso parceiro aí para levar conteúdo para quem nos acompanha. E vamos então ao papo de hoje, né? Estamos recebendo aqui 2 médicos, o Dr. Fernando Graça Aranha, cardiologista e diretor técnico do SOS Cardio, e o Dr. Carlos Bastian, cirurgião do aparelho digestivo e fundador do Movimento Brasil Low Carb, né? Extremamente envolvido com essa causa. Para a gente misturar esses 2 assuntos. Então, sejam muito bem-vindos aí, doutor Fernando, doutor Obrigado, Carlos. prazer estar aqui. É um assunto que dá muito pano para manga, né? Essa história. Como é que o low carb entrou na vida de vocês? Acho que a gente pode começar por isso. Doutor Fernando. Bom, o low carb geralmente entra, pela minha experiência e as pessoas que eu conheço, de forma privada, né? A pessoa começa a se interessar pelo assunto porque está precisando perder peso ou está com alguma questão de saúde relacionada a isso. Eu, particularmente, comecei a me interessar por isso em 2016. Existe um colega aqui em Floripa, que é um cara notável, se chama Dinner. E o Dinner é um nutrólogo, um intensivista, nutrólogo, e eu acho que deve ser a primeira pessoa que começou a estudar isso, na década de 70 ainda. Nossa. Naquele primeiro livro do Atkins, ele era residente de medicina interna lá no Rio de Janeiro e começou a estudar isso. E ele falava sempre isso comigo, ele é nutrólogo ali no SOS Cardio e eu na UTI, ele sempre falava isso comigo, eu muito gordo e com uma série de problemas de saúde, assim, até de concentração, uma série de coisas assim, que eu notava um declínio, assim, eu com 48 anos mais ou menos. E aí ele falava isso comigo e eu não dava muita atenção, não dava muita bola. Um belo dia ele me falou de um livro de um médico canadense chamado Jason Fung, um nefrologista. E aí eu falei, quer saber, vou ler essa droga desse livro. Aí peguei o livro e li, e assim, no começo do livro eu já fiquei... Qual era o livro? A tradução é um guia completo para o jejum. Aí ele, na verdade, é um Fasting... a Complete Guide to Fasting. E ele é um nefrologista canadense, ele tem uma clínica em Toronto, ele é de origem chinesa, Jason Fung. E aí eu comecei a ler o livro. E o livro tem o prefácio de um outro sujeito que chama-se Jimmy Moore, que não é médico, um cara também, que era um cara muito gordo, que mudou a vida dele completamente, hoje é um atleta. E aí eu li o livro e durante a leitura do livro, isso foi no segundo semestre de 2016, eu fiquei muito impactado com aquilo, no bom sentido, e no mau sentido por ver como a gente aprendeu tudo errado. Como não saber disso até hoje, né? E dá uma sensação de perda de tempo e, por outro lado, de que pelo menos você parou de perder tempo. Que bom que eu acessei esse conhecimento, né? Mas não dá uma desconfiança, você começa a olhar assim, esse cara tá querendo me enrolar, passando um discurso estranho, coisa parecida. Eu não percebi muito isso, porque para mim fez muito sentido tudo, né? E aí aquilo, eu fiquei tão empolgado que eu comecei a mudar a minha vida, a minha alimentação durante o livro, né? E eu vi o resultado praticamente de forma imediata, assim. Lembro que mudou tudo, eu comecei a melhorar tudo, né? Claro que pode ter um viés, assim, de
você se sentir melhor e aí achar que está melhorando, mas é muito impactante. E aquilo faz todo sentido metabólico, faz todo sentido biológico. Então, e de lá para cá, já mudou muito. Muito mais gente fala sobre isso. As próprias sociedades médicas, que eram muito refratárias e resistentes a isso, já você consegue conversar sobre isso. Alguns artigos de revistas grandes já falam um pouco sobre isso, embora de forma comedida. Reticente, né? Mas já mudou muito. Então, aquilo para mim foi um impacto muito grande. E aí você fica numa fase mala, porque você só fala nisso. Eu me lembro que meus filhos... Tem que transferir a palavra, passar a palavra para frente, né? Eu lembro que meus filhos e minha mulher ficavam... Assim, um dia o meu filho falou: pai, eu estou contando hoje quantas vezes você falou low carb, eu falei 150. Mas aí depois você fala, você fica querendo transmitir isso para os doentes, né? Você fica querendo enfiar na cabeça dos outros aquilo lá. Você vê alguém comendo errado, dá vontade de ir na mesa do cara e falar. O intensivista que tinha ao seu lado estava no mesmo papel quando estava tentando passar para ti, né? Exatamente. E aí foi muito bom, porque aí eu comecei a conversar muito no hospital. Acho que eu contaminei, no bom sentido, muita gente lá, e muitos médicos e funcionários, mas principalmente médicos mesmo. Aderiram a isso, e alguns estudaram para valer isso. Outros não, outros só aderiram. Mas é muito impressionante. Mas na tua casa, tu emagreceu quantos quilos em quanto tempo? Como foi esse Eu perdi benefício 30 próprio? quilos. Quanto tempo levou isso? Não, é muito rápido. Tanto que quando eu comecei, eu tinha uma meta assim, de perder, acho que 20 quilos ou 15 quilos. E foi muito rápido, assim, tipo 2 meses. E eu cheguei e falei, não, vou seguir. Aí eu fui até o peso que eu tinha quando eu estava me formando. E o que mais choca e impressiona no primeiro momento é podendo comer à vontade, né? Sem aquela restrição, né? Comer muito bem. A gente para de olhar coisa de calorias. Eu nunca mais olhei quantas calorias tem. Nunca mais olhei. E a gente O quê? Posso comer um churrasco à vontade, né? É muito bom. Eu como quase todo dia. Enquanto não for proibido, né? Enquanto não for proibido. Mas o pessoal não fica reclamando, carne de novo. Não, na minha casa eu tenho um filho que adora, e aí ele mesmo hoje já foi comprar carne e tal. E ele faz churrasco, foi bom também, porque aí ele passou a fazer o churrasco. Qual o corte preferido? Eu gosto muito de picanha, né? Picanha? Mas a gente come muito entrecô. Pois eu sou oficial de entrecô. Costela, tudo. Morcila, que eu não comi, adoro hoje. Putz, é muito bom. E o outro filho gosta de comer, mas não faz, né? Mas todo mundo adora. Então a gente fez uma churrasqueira grandona lá e quase todo dia a gente usa. É isso aí. E, doutor Carlos, como low carb, né? Eu sei que você acabou transformando isso em negócio, em um projeto de vida, assim. É um envolvimento bastante profundo, né? Com esse universo. Como é que isso aconteceu na sua vida? A história é meio parecida com o Fernando, né? Foi por pessoal, mas... Mais péssimo. Mas a mesma coisa, eu estava com 103 quilos, pressão alta, gota, pré-diabético, todo ruim, isso com 40 e poucos anos, 41. E já tinha tentado diversas outras maneiras de emagrecer, fazer outras dietas e tal. E com muito esforço, assim, perdia 5, 6 quilos, né? Passando fome, putz, nossa, era um troço terrível. E até que a minha esposa, na época, me apresentou a Mariana. A Mariana chegou e mostrou isso aqui, só que eu olhei com essa desconfiança. Foi primeiro porque a primeira pessoa que ela buscou isso foi num blog. E a gente tem esse negócio, médico, lê um na blog, internet, um blog, na internet, isso deve ser uma furada. Só que o cara que escreve isso é um parceiro nosso hoje que vai vir aqui no evento que a gente vai fazer em março, né, dia 25 de março, que é o Dr. José Carlos Souto. Mas o José Carlos Souto é urologista, então quando eu olhei, eu falei, o que um urologista está falando sobre alimentação, né? Mas ele escreve muito bem, então quando a gente começa a ler o negócio, o blog dele, ele é tudo muito bem referenciado, então você vai atrás das referências, aquilo, e daí você começa a ficar impressionado. E da mesma maneira que o Fernando, um dos primeiros caras que eu tive contato também foi o Jason Fung. Não foi esse mesmo livro, foi um outro chamado Código da Obesidade, mas quando eu comecei a ler aquilo, começou a fazer completo sentido para mim, e daí eu falei, eu lembro que foi em 2019, início de 2019, eu vou aplicar isso aqui, vou ver super recente.
E, cara, pra minha surpresa, eu perdi 10 quilos em um mês. Nossa. E daí eu falei, pô, e a minha meta era perder 10. Pô, eu perdi 10 no mês, eu tava com 93, eu falei, quer saber? Eu vou seguir. Eu perdi mais 8 no segundo mês. Eu fui indo, eu falei, pô, e tranquilo, sem, sabe, não passando fome, comendo bem. Quem escuta vai achar assim, não, o cara vai ficar doente. Mas era low carb, não chegava a ser cetogênica, era uma... Cara, eu nunca me preocupei muito em ficar contando carboidrato. Basicamente, o que eu fiz era tirar... É que o cara come tão mal, a alimentação lá é tão ruim que se tu melhorar um pouco já faz muita diferença. Já faz muita diferença. Mas foi uma mudança total, assim, da água pro vinho. Foi, e daí, pô, só que daí em 2 meses eu já não tomava mais remédio pra pressão, eu já não tinha mais crise de gota, eu tive que trocar todo o meu guarda-roupa. E uma coisa vem, as pessoas falam, é tão difícil de fazer jejum, mas quando tu introduz uma cetogênica, uma dieta mais pobre em carboidratos, naturalmente tu vai demorar para sentir fome, então o jejum já vem como consequência. Vem automático. Não é sacrifício. É porque isso é uma coisa que talvez a gente vai abordar aí ao longo dessa conversa, mas assim, a grande maioria dos pacientes obesos, eles têm uma condição chamada resistência à insulina. Então é um cara, eu sempre costumo falar assim pro paciente, é como se ele estivesse na casa dele com um armário cheio de comida, ele tem um monte de energia armazenada, mas o corpo dele tem uma dificuldade imensa em acessar aquele estoque de energia, porque é um cara que cofre. Tá num cofre a energia. Tá num cofre, exatamente. O cara não consegue acessar, então o cara tem que comer toda hora, o cara tá sempre com fome, sempre, porque ele tem dificuldade em fazer essa quebra de gordura, porque ele é um paciente que trabalha com esse hormônio sempre alto, ele tá sempre com um regime alto de insulina. E isso tem uma certa dificuldade do paciente mobilizar essas reservas que ele tem. Quando você bota ele numa restrição de carboidrato, uma das primeiras coisas que começa a fazer, os níveis desses hormônios começa a cair, essa insulina, e ele começa a ter mais facilidade para ter acesso a isso. Então o cara ele começa a perder peso de maneira rápida, e essa fome ela vai diminuindo, essa necessidade de comer toda hora. Tal. E outra coisa é que uma alimentação com restrição de carboidrato, normalmente ela é uma alimentação que é densa do ponto de vista nutricional. É isso que o Fernando falou, você come muita carne, você come muita proteína e a tua fonte de energia ela não passa mais a ser o carboidrato, mas sim a gordura. Então, e até para ilustrar na cabeça das pessoas, doutor Carlos, assim, qual era a rotina de alimentação, assim, porque o pessoal às vezes se espanta com comer um bife de manhã, sei lá, como é que é isso? Então, hoje eu simplifiquei muito a minha vida, assim, no início eu fazia muita receitinha e tal, o cara quer ter uma alimentação muito parecida com o que ele tinha, então eu tinha receita uma dificuldade, de pão, receita de pão, eu tinha dificuldade, a maior dificuldade foi tirar o pão, como é que eu vou ficar sem pão, imagina, né, uma coisa meio impensável, assim. O Carlos tinha problema de passar em frente a uma padaria por causa do cheiro. É uma coisa que... cara, eu sei que eu sofro com isso. Mas o dia de hoje vai mudar a minha vida. O dia de hoje é histórico. Vai ser um case. Eu já tô convencido. Aqui eu já bati muito em ti. Agora eu vou trocar. Outras pessoas vão bater em ti. O Ferrari é a mesma questão do intensivista, né? Ele é um entusiasta. Você é doutor. E depois fazendo com outras pessoas. O Ferrari faz isso comigo com relação à dieta low carb, etc. Deixa eu reforçar uma coisa que o Baixa falou. O negócio da insulina. A insulina é um hormônio que é fundamental. A gente não vive sem insulina. Quem não tem insulina é o diabético. Diabetes tipo 1 precisa tomar insulina, senão ele morre. E ter a insulina e ser capaz de aumentar a insulina e até ter um grauzinho de entre aspas, resistência, é uma vantagem evolutiva. Por quê? Quem consegue aumentar a insulina quando come, consegue poupar mais energia. Basicamente, gordura que a gente tem no corpo é um depósito de uma poupança ali de energia para quando a gente precisar. Isso é uma vantagem, porque você imagina num ambiente que sempre foi assim, de dificuldade de encontrar comida. Então, quando o cara comia, era uma vez a cada 10 dias, sei lá. Não sabia quando ia comer de novo. Não sabia. Então, quem tinha capacidade de comer pra caramba e poupar, ou seja, aumentava a insulina. A insulina é um hormônio que faz você ter fome e faz você guardar a energia. Transformar aquilo que você comeu em gordura e depositar. Isso é uma vantagem. Só que isso se transformou numa desvantagem, porque a gente está estimulando em excesso a insulina há dezenas, centenas de anos, comendo várias vezes por dia, o que é um erro, e comendo
coisas que aumentam demais a insulina. Quem mais aumenta a insulina são os carboidratos, principalmente os que são muito facilmente absorvidos, que aumentam muito a glicemia, a taxa de glicose no sangue. Eles têm alto índice glicêmico. Aí aumentam demais a insulina e mantém a insulina alta o tempo todo. Aí é que gera a resistência à insulina e você não consegue não comer. Eu sempre brinco até na história do jejum. Fazer jejum com insulina alta é impossível, porque ou você vai passar mal o tempo todo de fome, e aí você só vai conseguir fazer por um tempo, quando você estiver muito focado, depois você vai, brigou com a mulher, teve um problema financeiro, problema de trabalho, você não vai aguentar, porque a insulina dá fome, ou você vai comer o tempo todo. Ou você vai sofrer, ou você vai comer, porque a insulina está alta. É isso aí que acontece comigo hoje. Só que isso acontece com todo mundo. Que o cara que é o gordo, né? Fala assim, hoje não pode mais falar essas coisas. O gordo, o gordo pensa... Beijo do gordo. E eu sempre pensei assim, o gordo, eu achava que eu era um guloso, um preguiçoso, um cabeça fraca. Por quê? Porque, eu começava a comer e queria comer mais. Meu negócio gostoso, já estava pensando se tinha como repetir, porque a insulina dispara e tal. Então, não é isso. É que quando a insulina está alta, você não tem jeito. Você vai ter que ou comer ou sofrer. Em geral, vai até o estômago estourar, né? Tipo assim, ficar cheio ao ponto de não conseguir mais digerir. Agora, quando se começa a comer coisas que aumentam um pouco o açúcar no sangue, portanto, aumenta um pouco a insulina, isso muda dramaticamente. Aí, você ficar sem comer, por exemplo, não é sacrifício. Tem uma reunião agora, eu ia almoçar, não tem problema nenhum. Hoje eu frequentemente eu faço isso. Às vezes eu estou trabalhando, vai encaixar alguma coisa no horário do meio-dia, toco, eu vou fazendo, e às vezes às vezes o paciente pergunta para mim, mas tu come quantas vezes ao dia? Isso eu falei, eu normalmente 2 vezes, às vezes 1. Eventualmente eu faço períodos de jejum mais prolongados, assim, mas não tenho tanto hábito de fazer. E essa refeição, o que é? Assim, 5 bifes? Cara, eu normalmente eu faço a minha comida, né? Dificilmente eu almoço fora, assim. Então, em casa, eu normalmente ou eu uso a churrasqueira, ou eu uso uma air fryer, ou às vezes eu faço... Ontem, por exemplo, eu fiz atum. Tava eu e meu filho, a gente fez atum e para ele eu fiz uma batatinha, ele comeu batata, e eu fiz cogumelos na manteiga, assim. E comi aquilo até ficar saciado. Eu não fico controlando quanto eu como, entendeu? Isso é regulado a fome, ela é regulada por hormônio. Você controla quando tu bebe d'água? Não. Quem é que controla isso? É hormônio. Então a comida deveria ser sentir, olha, me alimentei o suficiente. Se tu der pro teu corpo aquilo que ele foi desenhado para comer, tu vai comer até tu ficar saciado e tu não vai ter vai conseguir comer muito. Entendeu? Agora, se entupir de coisas que te entupam de insulina, aí muda tudo. Sonhos de padaria. Por que as pessoas comem muito no churrasco? Farofa, pão de alho... Maionese. Mas também tem meio um processo ideológico de falar que você tem que comer a cada 3 horas, né? Isso é um erro crasso, não sei quem inventou isso. Bom, alguém que vende comida, provavelmente, ou remédio. Ou só burrice mesmo. Mas o fato é que não tem nenhum sentido, até porque nenhum animal faz isso. Por que a gente ia ser o único né, que ia se beneficiar disso? Os argumentos para isso, eles são fraquíssimos. Porque se você ficar sem comer, você vai entrar num modo de... Falam que acelera o metabolismo. Não faz sentido nenhum. Então, não sei quem inventou, mas nenhum animal come... Na verdade, quando você vai analisar estudos assim sobre jejum, essas coisas, eles mostram exatamente o contrário, né? Ao menos numa fase inicial, existe até um aumento da queima ali, né? Agora, claro, se tu ficar num jejum prolongado, o teu corpo ele não é idiota, né? Ele vai chegar a um determinado momento e falar, o cara não está ingerindo nada, não está entrando energia. Vai chegar um momento que ele vai começar a poupar a energia. Mas aí tem um sofrimento envolvido nisso, né? Que se você não estiver saciado, você vai sentir fome. Aí é que tá, quando tu faz jejum prolongado, existe um período que a tua fome passa. Porque a insulina baixa muito. É uma coisa interessante. Você entra num estado de cetose, ou seja, teu corpo está mobilizando tanta gordura que essa fome ela passa. Isso normalmente acontece depois de 24 horas, 36 horas. Então, se você ficar 2, 3 dias sem comer, essa fome ela diminui absurdamente. Depois, num segundo momento, ela dá um pico de novo.
Mas o cara se sente bem, ele tá tranquilo e tá... Isso aí é quase como se tu pegar relatos de pessoas que fizeram jejum prolongado, é quase que universal. Isso, todas as pessoas vão relatar o mesmo... Eu também eu vi um vídeo, não sei, a respeito, falando que a acuidade visual aumenta... Na verdade, todos os sentidos, né? E se tu pensar do ponto de vista evolutivo, faz muito sentido isso também, porque pensa... centenas de milhares de anos atrás, o cara sem comida, se ficar 2 dias sem comer e te deixasse fraco, a gente provavelmente nem teria evoluído como espécie, né? Então o que acontece? Os sentidos todos começam a ficar mais aguçados para o cara poder conseguir comida, caçar, entendeu? Pensa num leão lá, que tá sem comer, se ele ficasse ruim, acabou o leão. Preguiçoso, né? Tipo, eu tô fraquinho, não vou começar hoje. E o que acontece? É a hora que ele tá mais preparado. O que acontece quando você come? Exatamente o contrário, né? Pensa depois que você faz uma refeição, comeu churrasco, o que tu quer fazer? Nada, só quer ficar deitado. Quer hibernar. Então é exatamente isso, né? Queria aproveitar esse gancho do jejum e mencionar que o Dr. Carlos escreveu um e-book chamado Jejum Intermitente, Aspectos Históricos, que fala, ao contrário do que muita gente pensa que é modismo, que é uma coisa relativamente recente que as pessoas estão falando, é uma coisa muito antiga, né? Muito. Menciona alguns desses casos que tu traz ali naquele livro, de gente que passou quantos dias em jejum? Eu acho que o recorde é 382, se eu não me engano. Tá de brincadeira, o cara passou 1 ano em jejum. Não é nada novo. O cara tinha, eu não lembro exatamente. Tá, mas ele era muito... Ele era um mesmo. Ele tinha muita reserva. 200 e... Isso tem muitos anos. Aí o cara... Se o Dudu faz 300 dias de jejum ali... Não, mas ele não passa. Ele morre em poucas semanas. Não, mas o cara que é magro morre em poucas semanas, porque com o jejum você vai começar a mobilizar músculo, né? Gordura primeiro. Aí o cara que tem pouca gordura, a primeira coisa que a gente busca energia, o primeiro local é o fígado. Então, aquela energia que está no fígado, o glicogênio ali, ele dura 1 dia, 1 dia e meio, se estiver em jejum. Aquilo vai embora rápido. Depois disso, ele passa a pegar o estoque de gordura. Se o cara não tem estoque de gordura, quando acabar o estoque de gordura, vai para os músculos. E aí, inclusive, os músculos do coração. Nossa. E a gente, quando morre de fome mesmo, morre... Quer dizer, tem que beber água, né? Senão você morre de insuficiência renal, outras coisas. Mas morre por causa do coração. Morre porque o coração faz arritmia, ou ele começa a dilatar por causa de destruição muscular mesmo. Ele vai sendo consumido para gerar consumido. Mas o gordão pode ficar de jejum. A única coisa indefinidamente. Esse paciente, o cara tem uma dispensa dentro dele. É claro que isso foi ele teve um acompanhamento médico, né? É que a proposta inicial dele era 1 semana. Era 1 semana. Quando ele voltou no médico, ele falou, tô ótimo, posso continuar. Vou tocar. E ele foi tocando. E daí eles só foram repondo eletrólitos, né? Micronutrientes e tal, magnésio, sódio e líquido, claro, ele tinha, né? Tinha uma ingesta líquida e ele ia acompanhando início semanalmente, depois mensalmente, ele foi acompanhando. Ele ficou 1 ano e pouco e ele perdeu... Eu sei que ele foi... Eu não lembro exatamente o peso, eu acho que era 200 e alguma coisa. Ele perdeu metade. Ele foi para 80 e poucos quilos, que é um peso normal dele. Sim. E os caras seguiram ele por mais 5 anos e ele manteve esse peso. E isso, essa falta de atividade do sistema digestivo, sei lá, eu deixo o meu estômago parado ali, empoeirado na garagem. Isso gera um problema? É que, na verdade, ele não é um jejum absoluto. Tu vai tomar líquidos não calóricos. Quando você faz jejum, normalmente esse jejum... A gente tá falando de jejum prolongado, né? Fazer 24 horas, 36 horas, ninguém vai ter absolutamente nada, nem se não tomar água. Agora, o jejum prolongado, daí normalmente você tem que repor eletrólitos, né? Entra chá. Às vezes faz chá, água, líquido, às vezes um pouco de gordura, às vezes é interessante. Então, um pouquinho de energia pode comer. De energia, mas assim... Para jejuns maiores você precisa repor algumas coisas. Magnésio, tem pessoal que fala de tomar aqueles broths, né? Caldo de osso, né? Caldo de osso, que é um negócio vegetais, rico em micronutrientes e tal. Então, é uma estratégia. Eu acho que hoje o jejum, ele, na verdade, ele assim, se criou uma coisa maior em cima dele do que ele realmente promove. Tem alguns trabalhos mostrando o seguinte: se o cara fizer, por exemplo, uma refeição ao dia, né? Comendo uma janela alimentar de 2, 3 horas ali só, mas se essa janela alimentar ela for ruim, isso praticamente não tem impacto em termos de perda de peso e tal. E que deve ser verdade. Se o cara chegar ali e quebrar aquela janela alimentar com um monte de porcaria,
provavelmente ele não vai ter o O benefício. jejum virou meio moda, né? É. Talvez. E uma coisa que eu sempre falo para os pacientes é: nunca começa pelo jejum. Exatamente. Por quê? né? Porque, como eu disse antes, se O cara você não fizer o consegue. jejum comendo mal, você aumenta a insulina e aí ou você não vai conseguir fazer o jejum, ou o teu jejum vai ser extremamente desagradável, porque você vai estar com a insulina alta. Né? Outra coisa é que o jejum quando você não está acostumado, ele dá dor de cabeça. Às vezes, a dor de cabeça, inclusive, muitas das vezes é desidratação somente. Então, o cara tem que saber o que está fazendo, né? De preferência com acompanhamento, mas começar pelo jejum é uma má ideia. Eu achei legal vocês comentando que o fato de mudar o hábito alimentar, de comer low carb, naturalmente me leva ao jejum, porque eu fico saciado por mais tempo. Claro. Então eu achei isso magnífico. Eu não preciso fazer esforço para fazer jejum. Nenhum, não precisa se preocupar porque com tu isso. tem que pensar o seguinte, ó, quando você come proteína e gordura, uma das coisas que acontece é que você tem liberação de alguns hormônios que retardam o esvaziamento do estômago. Isso aí não precisa nem ser, pensa a última vez que você foi numa churrascaria, por exemplo. Você chega de noite em casa e fala, pô, parece que a comida tá aqui, né? Ela tá ali. Não consegue comer mais nada ainda. Porque existe um retardo do esvaziamento gástrico para que essa digestão ela é mais lenta. Então isso te dá uma sensação de saciedade. Por mais Isso se tempo. você na churrascaria não foi lá no buffet e não pegou muita Isso. polenta, farofa, feijoada. Mas isso, eu tenho Queijo uma pode. história sobre isso. Minha filha foi fazer uma competição, a gente acabou indo ao Paraguai e na volta para mim Foz do Iguaçu. Aí eu falei pro cara do hotel, qual é a churrascaria aqui mais tradicional aqui, que as pessoas... tal, eu fui. Churrascaria pequena, aí eu cheguei lá, eu fiz amizade com o garçom, com o médico, fui lá ver negócio de vinho e tal, e vi as carnes, etc. Aí entraram 4 caras, muito gordos, uma família. Aí eu perguntei pro garçom, eles são daqui? Eles vêm sempre aqui. Aí eu falei pra minha mulher, quer ver que eles não vão comer quase carne? Uhum. E aí o cara fala que é comedor de carne, tá? Mas aí eu fiquei observando eles iam na mesa lá do buffet, tupia de pão, de não sei o que e tal. Aí passou o cara com a carne lá, primeira vez, segunda vez, na terceira vez, ele já não queriam mais. Então, na verdade, é uma mentira isso, cara. Vai na churrascaria E até uma estratégia da churrascaria, né? Se tu senta aqui em uma churrascaria conhecida aqui, que eu gosto Primeira de coisa que vem frequentar, é pãozinho de eles queijo. botam na mesa pastelzinho, eu já falo, Cobercinhozinho, pode tirar pãozinho coisa de da queijo. sua carne. Polentinho. toda Maionese é muito mais barato Eu que queria carne. aproveitar e comentar que, se eu não me engano, eu ouvi o Dr. Rodrigo Bomeni comentar uma vez. Pensa, quando tu vai num buffet, qual que é a ordem? Primeiro tem salada, bem levinha, vegetais, depois tem carboidratos, sequência lógica do buffet. E por último vem a proteína. Se tu fizer exatamente o caminho ao contrário, tu vai estar fazendo certo. Bota o que couber de proteína que tu achar que tu vai conseguir comer no teu prato. Se tu tiver vontade, escolhe ali um carboidrato de um vegetal de baixo amido, né? Enfim, uma coisa que tu gosta, uma batata, alguma coisa que tu gosta, tudo bem? Uma batata não entraria numa low carb, mas uma pessoa não doente pode. E se tu quiser colorir e dar uma decorada no prato, aí tu bota lá uma folha ali. Ou seja, a gente não foi feito para comer mato. Sim, Eu digo que tu não é obrigado. A minha visão, completamente não. A gente não chegou aqui comendo mato. Se tu comer, botar na metade do teu prato ali as proteínas que tu quiser, tu não vai talvez conseguir chegar na salada. Eu já fiz isso. Sim. E daí várias pessoas que eu mostro comigo, Davi, botasse pra decorar a salada, foi. Eu achei que eu ia conseguir comer, mas Eu depois, sou herbívoro. mas depois de comer a proteína eu fiquei saciado. Mas também tem um Então lado tenta de... fazer esse teste no buffet. como é que é? Magnésio, coisas... São alguns minerais que, teoricamente, não são tão comuns em carne. Tudo tem na carne. Carne, Até peixe, vitamina tem C tem, sabia? tudo. Tem tudo. Até vitamina C. Isso aí pra mim até foi uma... Tem muita gente que faz dieta carnívora exclusiva. exclusiva. O cara só come carne. E tem 2 autores muito bons para quem se interessar, 2 médicos americanos. Um se Cara, chama, isso é incrível, isso é muito massa. um se chama Sean Baker, que é um ortopedista que largou. Sean Baker, acho que faz uns 4, 5 anos que ele só come Ele exclusivamente carne. Ele é um cara que tem uma compreensão física já privilegiada, é um cara muito forte. Ele foi jogador de rugby, foi marine e é médico lá. E é um cara fortão, gigante e só come carne. Sigam no Instagram. Ele é muito bom, Sean Baker. E tem um outro cara chamado Paul Saladino, que ele é um psiquiatra também. Eu li o livro dos dois, assim, livro de dieta carne. Porra, sensacional. E coisas que a gente nem imagina, assim, por que a gente foi... Enfim, a gente chegou aqui por causa da carne. Muito peixe também, né? E isso que tornou o nosso cérebro... É impossível o nosso cérebro ter
se desenvolvido como se desenvolveu com outra alimentação. Não existe alimento com densidade nutricional suficiente para ter permitido que a gente evoluísse dessa forma para ter o cérebro que a gente tem e ser o animal mais forte que tem. Nós somos os mais fortes, inclusive, do que os mais fortes que nós. A gente domina os outros, né? Eu sei que nessa visão não existe um porcionamento ali, coma tantas gramas, etc. Mas para a gente ter uma noção, normalmente, eu quero fazer low carb, vou me alimentar basicamente de carne. O que normalmente uma pessoa consome assim de carne? Eu sei que é relativo. É relativo, mas assim, quando você fala, vou me alimentar basicamente de carne, não é só isso. Low carb, na verdade, não é no carb, né? Não é zero carboidrato. Se você quiser comer, não vejo nenhum problema. Ninguém adoece porque come uma abobrinha, ou come brócolis, ou come... Entendeu? Agora, se você pegar um paciente que já é diabético, para ele faz muita diferença ele comer uma batata ou ele comer uma porção de arroz. Porque aquilo ali, basicamente, vai virar glicose. E o corpo dele tem uma dificuldade em lidar com o excesso de glicose. Se é um cara que está acima do peso, não faz o menor sentido comer aquilo ali. Porque aquilo ali só tem uma única função, que é fornecer energia. E um cara que está nessa condição, ele tem energia estocada, ele tem que se livrar do excesso de energia. Enquanto que a proteína, a função primária dela é estrutural, ela é usada para formar músculo, formar osso, formar cabelo, ela não é usada primariamente como energia. Então, o teu corpo é que nem um carro flex, ele usa a energia ou do açúcar, ou da glicose, que vem dos carboidratos, ou da gordura. Então, você tem basicamente essas duas fontes de energia. Então, quando a gente fala em low carb, a pessoa às vezes, meu Deus, mas eu só vou comer carne, vai ficar muito... Não. Se você pensar, tem um monte de coisa que dá para comer. Basicamente, o que se pede para o paciente restringir, principalmente o que adoece, é carboidrato refinado, que é pão, farináceo, açúcar. E pensar no que na verdade, é industrializado, né? Que isso aí, ninguém em sã consciência deveria comer. Eu acho que, como o Souto diz, né? Se tiver muito rótulo, muita coisa escrita, é porque não vale a pena. Comer o que a gente bicho, olha planta. E vê como aquela comida era na natureza, já é uma vantagem. Se você pega um troço, você nem sabe como é que virou aquilo ali, já é uma desvantagem. Como é que era o marshmallow na natureza, né? Acho que mais importante do que pensar nessa nomenclatura low carb é pensar em comida de verdade. Claro, né? claro. E a preocupação hoje aqui, acho que a gente tem que ser em quebrar alguns mitos. Claro, né? Mas uma coisa que o Baixa disse que é muito importante, cada um tem uma necessidade. Claro que às vezes eu falo com alguém lá no consultório, fora, o sujeito tem, sei lá, 5 quilos a mais, e é diferente, não precisa restringir nada, vai tomar sua cerveja. Agora, se o cara é diabético, ou hipertenso, ou tem doença importante coronariana, ou é muito gordo, esse cara ele deve se empenhar mais, assim, ele deve chegar perto até do zero. Mas o cara que está um pouquinho acima do peso é outra história. E esse cara diabético ainda está hoje recebendo receita de nutricionista para comer grãos integrais. Sim. Né? Eu vi em consultório isso a pouco nesse mês. Eu tenho um paciente que ele me falou que o médico dele mandou ele tomar sucos de uva, que é suco de Vamos uva. chegar nesse assunto. Suco de uva tem mais açúcar do que a Coca-Cola normal. Pois é, né? Eu tenho umas fotos que eu uso numa aula ali, uma lata de Coca-Cola tem 21 gramas para cada 200 ml. O suco de laranja integral, esse que vende lá, que está escrito assim, geralmente, sem açúcar, tem também 21 gramas. E o suco de uva, esse que da vinícola tal, integral, de vidro. Tem 30 e poucos gramas. E a Coca-Cola é muito mais gostosa. Então, se você vai beber alguma coisa, vai beber Coca-Cola. Onde é que adquiriu esse costume de tomar suco, ou suco de laranja, ou suco... Explica a diferença, doutor, de comer fruta e tomar o suco. É porque basicamente aquilo ali, o cara bota assim, sem adição de açúcar, né? É porque açúcar, o que é o açúcar? É a sacarose, né? É que ele não botou de fato, né? Ele não adicionou açúcar, né? Então a sacarose é um disacarídeo, é glicose mais frutose. Quando você pega esse suco aí, ele tem basicamente uma carga enorme de frutose, ela é só frutose. Então não é o açúcar como a gente conhece, né? Mas é um açúcar, é um carboidrato. E a frutose ela tem uma particularidade, porque quando você come pão, quando é digerido e entra a glicose na corrente sanguínea, uma molécula vai para o cérebro, uma vai para o rim, ela distribui no corpo. Todas as tuas células são capazes de utilizar a glicose.
A frutose, ela tem uma particularidade de ser metabolizada quase que exclusivamente pelo fígado. Então, ela sobrecarrega o fígado e ela acaba gerando uma condição chamada esteatose hepática. Mas aí, quando a gente fala em frutose, as pessoas se assustam. Meu Deus, vou comer fruta, então vou ter esteatose. Dificilmente você vai ter, porque a fruta tem a fibra e essa absorção da frutose ela é mais lenta e você não vai comer, a não ser que você seja um doido, mas ninguém... Em sua consciência, normalmente come uma quantidade enorme de fruta. Assim. O cara ninguém vai comer 10 bananas. Né? 10 bananas, vai comer... um copo de suco que tem 10 laranjas, mas não come 10 exatamente. laranjas. Agora, um suquinho daquele tem 5 laranjas ali que você toma em 10 segundos, entendeu? Então, aquilo ali vai direto pro teu fígado lá sem a fibra, a absorção é super rápida. Então, essa é a grande diferença. É engraçado como processar os alimentos ferrou a nossa vida, né? Exatamente. Isso aí. Porque... aquilo ali que o Davi comentou. Se você priorizar na tua alimentação coisas in natura, a probabilidade de você errar já diminui consideravelmente. Tudo que é... E isso tem muito trabalho mostrando. Quanto maior o nível de processamento da comida, maior a incidência de doença. Mas isso também não é muito simples. Eu lembro que a Mariana Baixa sempre dizia, isso também não é muito fácil, porque pensa isso em escala planetária, né? Sim. Não é muito simples. Se todo mundo fosse comer comida in natura, ia faltar comida também, né? Então, esse assunto é um assunto complicado quando a gente pensa em larga escala, né? É fácil a gente falar no indivíduo em mudanças graduais, né? É difícil falar isso em acabou. Escala global, né? Não compra em supermercado, compra só na feira, né? Mas ao mesmo tempo, como é que a quantidade de pessoas obesas é absurda, quer dizer, tem muito mais. Essa é a verdadeira pandemia. E, inclusive, fazendo um link aqui, tem uma ligação enorme com a pandemia de Covid. Enorme. A gente observou. Engraçado que isso foi uma observação que a gente fez aqui em muitos lugares, inicial lá atrás. Não sei se você se lembra, mas quando aparecia lá nos jornais da televisão 2020. Dizendo assim: os fatores de risco são hipertensão, não sei o quê. Ninguém falava em obesidade. Só pegar os vídeos, ninguém falava. E a gente já tinha percebido isso antes dos pacientes chegarem, só olhando as tomografias que chegavam da Itália, da Espanha e da China. Tomografias que os doentes graves, as tomografias feias, a gente percebia que o cara era gordo por causa da tomografia. E a gente começou a falar isso entre os médicos, assim, repara isso. E inicialmente ninguém falava nisso. Por quê? Porque o sujeito que tem resistência à insulina, que é obeso, ele é como se ele fosse mais inflamado, ele está mais propenso a se inflamar. E na Covid o problema era a reação inflamatória desregulada, exacerbada que havia em algumas pessoas que tinham determinados fatores de risco, inclusive e notadamente idade e obesidade. E aí, o que acontecia? A gente percebeu que eu tratei muito paciente em UTI de Covid, percebi claramente que jovem só ficava ruim se era gordo. Óbvio, eu digo, só ficava, tinha exceções, mas eram os obesos. Os não obesos nem iam para o hospital, entendeu? Não tinham nada. Então, assim, vocês passaram por uma experiência transformadora pessoal, aí começaram a ver e tentar passar esse recado. Foi criada uma iniciativa, né, chamada Brasil Low Carb? O Brasil Low Carb, sim, pela Mariana Bastian, esposa do Dr. Carlos, que faleceu ano passado. O Brasil Low Carb chega esse ano à sua 3ª edição. A primeira edição foi em 2019. Então, assim, o objetivo era pegar a experiência que vocês passaram. O objetivo era a gente tentar transmitir essa informação às pessoas, porque quando a gente começou a ler, a primeira coisa que a gente percebe é isso aí que o Fernando falou, assim, mas então quer dizer que tudo que eu estudei tá errado, um monte de coisa tá equivocada. O principal delas era esse medo que a gente tinha de... Mas era omissão ou era realmente informação errada? Informação errada, eu acho. Essa é uma história longa. Eu acho difícil dizer que houve uma fé e tal, mas é uma história que reputa ali do século passado, até antes, né? Tem um sujeito chamado Ansel Keys, que eu brinco que matou mais do que Stalin, Mao Tse Tung e Hitler juntos. Que essa história começou lá a partir da década de 50 e culminou na década de 70 ali. Foi ali que mudou toda a questão da alimentação. O açúcar também tem uma entrada histórica, né? Tem um livro bom, antigo, chamado Sugar Blues, que já dizia isso. Me lembro que meu pai leu e falava, isso é bobagem. Diz que eu vi algum trecho, um comentário de que o açúcar é como se fosse uma cocaína legalizada, né? Assim, um negócio... O açúcar, ele estimula determinadas reações hormonais que as drogas
também estimulam, né? Mas tem um anúncio, inclusive, que eu tenho uma aula do Sri Lanka, que ele coloca não cocaína, coloca cigarro e açúcar. E coloca frases idênticas sobre os dois, bem legal. Um anúncio já tem uns anos para diminuir o consumo de açúcar. Mas o Ferrari fez uma pergunta. Então, eu acho que isso não foi má fé, mas e o papel ali da Mariana, do Baixa, do Souto, desse pessoal, e o mais interessante é que esse conhecimento ele não é exclusivo de médico, ele não é exclusivo de... Esse conhecimento pode ser de qualquer um. E grande parte dos livros que eu li sobre esses assuntos mais legais, alguns deles foram de não médicos, inclusive. Tem um sujeito chamado Gary Taubes, que não é médico, ele é físico, e tem uma moça chamada Nina Teicholz, que não é médica, ela é jornalista, e eu acho que essa moça é a moça que mais entende de gordura, porque ela pesquisou tudo, falou com todo mundo, foi atrás de tudo que estava escrito e leu. E não é porque ela não é médica, ela não pode ler. Mas, doutor Fernando, o senhor acredita que por isso existe mais resistência da classe médica? A pessoa não é médica e escreveu? Não, talvez em parte disso. E o médico, o médico estuda muito, em regra, estuda muito. E é difícil você mudar, né? Reconhecer? Você estudou muito e mudar assim, 180 graus é difícil. Eu fiz fácil porque era vivenciou na pele. Era meu interesse. Mas é difícil, né? Sim. Mas quando o cara se confronta com aquilo, não tem como ele Mas dizer, a partir do momento que a gente vê tanta coisa publicada sobre, não é algo tão recente assim, né? Já tem muita coisa publicada há bastante tempo. Mas 200 anos eu tenho um livro. Eu pergunto para ambos, vocês têm visto alguma mudança na cadeira, nas disciplinas, em quem está estudando medicina hoje? Quem está se formando em medicina em 2023, em 2024, já está saindo diferente ou ainda não? Tá, não especificamente porque estão se formando em medicina, e sim porque isso, olha, eu comecei a me interessar por isso em 2016, já notei uma diferença grande. Hoje você vai lá, tem um outdoor lá da pizzaria tal, escrito pizza low carb. Mas só porque essa pizzaria entendeu que tinha um público buscando esse tipo de produto. Mas por que entendeu? Porque tem mais gente buscando, né? E tal. Então isso já é uma coisa que já tem muita gente falando. Você vai em academia, tem um monte de gente falando sobre isso. Nutricionista, por exemplo, eu tinha uma dificuldade enorme de mandar, porque eu não fico passando receita de comida e tal. Eu falo muito sobre isso, fico tendo essa conversa com o paciente às vezes 1 hora, mas eu não passo receita de comida, nem sei fazer isso. Aí eu quero encaminhar para uma nutricionista para fazer isso. É difícil, agora já tem várias, inclusive a Mari, tem várias, mas isso já tem. Mas tinha. Isso saiu do meio digital, dos entusiastas, dos perfis do Instagram para classe acadêmica? As pessoas já estão falando sobre isso na faculdade? Olha, eu não sei porque eu dou aula numa faculdade, mas eu dou aula para o internato. Eu não sei, eu não estou lá. Mas eu acho que sim. Todo mundo já fala nisso. Não sei, Davi. Eu tenho um certo... Eu acho que eu vejo ainda muita gente se formando. Eu conheço gente que está se formando agora em nutrição e questiona tudo que a gente está falando aqui agora. Sim, tem. Eu acho que tem depende isso da também. influência que ela sofreu, né? Tem muita resistência, sim. Tem 2 pontos, desculpa, só 2 pontos muito importantes que fortalecem a resistência a isso. Que sem nada específico, mas a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia. Eles são focos de resistência natural a isso. E até, em certa medida, até porque tem uma influência de financiamento, por consequência disso, nas editoras, né, nas revistas, na mídia. E no Congresso, etc. Então tem foco natural de resistência que é grande. A gente está falando de bilhões e bilhões e bilhões de dólares, né, de remédio. Se o cara fizer isso, ele vai parar de tomar remédio para várias coisas. E para. Tem vários pacientes que param de tomar remédio para diabetes e hipertensão. E vai deixar de comprar alimentos ultraprocessados da indústria alimentícia. Então tem esse foco de resistência que é importante. Mas aí o papel, por isso que eu digo que tem que ser de 1 por 1. Eu sempre falo, esse negócio é 1 por 1. Quando você faz um evento como esse da Mariana e do Carlos, você impacta vários 1 por 1 lá, né? Aí esses caras, e como eu disse, isso não é o conhecimento exclusivo de médico nutricionista. Aquele cara vira um polo, ele passa a falar. Primeiro porque ele é uma propaganda. O cara perdeu 30 quilos. Como é que ele está mentindo? Uma das coisas que eu percebi, isso em relação principalmente aos eventos, né? O primeiro evento,
a gente tinha muito entusiasta ali. Era cara que estava ali, não médico, não nutricionista. Viu esse era o anúncio público. em rede social. O segundo evento já tinha muito médico de fora e muito nutricionista de fora. Eu acho que a grande parte do público era isso aí. E eu vejo como cresceu isso, né? Isso não só aqui no Brasil, mas a gente vê isso, é uma coisa que está pipocando assim no mundo, né? Tá furando a bolha, de certa forma. Deixa eu aproveitar esse gancho e já aproveita e fala um pouco sobre esse ano, doutor Carlos. Dia 25 de março, aqui em Florianópolis, mas para quem não é de Florianópolis também pode acompanhar online, né? Pode acompanhar online. Quem já está confirmado de nomes que tu lembra para compartilhar com a gente? Doutor Fernando, o Hospital SOS Cardio é o nosso principal apoiador aí. Aliás, a SOS Cardio hoje é o único hospital que eu conheço onde você pode prescrever lá para o paciente na low carb, na prescrição lá, sai com quantas gramas você quer de carboidrato lá. E o Fernando vai falar, o Dr. Souto, que já falou nos outros eventos. Dr. José Carlos Souto. José Carlos Souto, né? Que eu acho que hoje é tranquilamente, é o cara que mais estuda isso. Uma referência em low carb. Ele é chamado para falar sobre low carb no Low Carb USA, né? Ele é um cara... E o Dr. José Neto, que é nefrologista, né? Já falou nos outros eventos também. Que derruba muito o mito de que excesso de proteína prejudica os rins. Pois é. Eu tenho um ponto, acho que talvez o maior desafio para isso se tornar mais popular, né, é as pessoas começarem a ouvir falar disso, né? Claro. E às vezes a mídia tradicional não dá amparo, não dá voz para esse tipo de temática. E também os hábitos das pessoas foram construídos em cima de uma doutrina que vem sendo trabalhada há muito tempo. Então, se eu chegar pra minha tia e dizer que eu vou fritar um bife de manhã cedo, ela vai... Ovos com bacon? Ela não vai entender, né? Até o omelete é mais natural. Agora, vou comer um pedaço de carne, né? Ou vou comer uma vez por dia. Eu imagino, né, doutor Fernando, que o doutor Carlos falou do SOS Cardio ser o primeiro hospital, né, que tem esse posicionamento, que foi um desafio transportar isso da vida pessoal para dentro de um hospital e conseguir... fazer isso ter espaço, né, no dia a dia. Como é que foi essa... De fato foi, mas, e eu no começo eu fiquei um pouco frustrado, estressado com isso. Depois eu relaxei, porque é difícil você conquistar a aderência de todo mundo. Então tem lá a opção, todo mundo sabe que tem, o médico que quiser, mas poucos médicos prescrevem e poucos pacientes. Tem pacientes que você vê que obviamente se beneficiam daquilo, estão se beneficiando. Um belo dia eles falam, poxa, veio de novo, não sei o quê. Então, é opção. Eu parei de ficar estressado quando eu falei, bom, todo mundo sabe que tem, quem quiser usar, usa, mas como é de 1 para 1, não tem como eu impor, né? Se eu puser lá, ninguém mais vai comer aqui tal coisa, diabético é proibido de comer batata, pão e aquelas malditas torradinhas lá. Pois o suquinho. Suquinho, aquele que vem no copinho. Então, mas assim, o hospital a gente usa isso em algumas situações muito benefício, situações graves, situações de crise convulsiva e tal. Isso é bem legal, tem muita literatura sobre isso. O grupo desse Nutrol que eu mencionei, junto com um outro colega chamado Silmar Rosa, eles têm muita experiência nisso também. É muito bom, mas a gente não pode impor mesmo, né? No começo dá vontade de ser, é tão óbvio que dá vontade de se obrigar, né? Sim. Mas ao mesmo tempo tem, digamos, o hospital, digamos, tem 3 refeições, tem não sei o quê, de repente tem que botar glicose intravenoso, tem um monte de coisas que é do protocolo já, que a coisa tem que ser desse jeito. E assim, e o paciente e o médico que está cuidando dele, todo paciente lá tem um médico responsável, eles têm direito de decidir ali, né? Então, ali, tem, como disse o Bastian, está ali com a prescrição, você pode prescrever tantos gramas e tal, mas alguns usam, outros não usam. Porque teoricamente também a gente poderia reduzir rapidamente a alimentação se já tivesse adaptado para isso, né? Teoricamente, uma pessoa adaptada poderia ter uma refeição ou coisa parecida. Também não dá para fazer uma transformação imediata, né? Tem que ter, eu sempre falo para os pacientes assim, tem que ter o paciente primeiro tem que conhecer o assunto. Então, tem que perder um tempo falando com ele sobre o que explicando esse negócio da insulina, explicando que eu falo até de pré-história e tal, para chegar nele, né? Então, ele tem que entender. Quando ele desenha lá, tal, quando ele entende isso, aí tem
mais uma condição, que é ele poder fazer isso. Poder ver, e dá. Isso, ele querer e poder, né? Que é poder, saber escolher alimento, saber o que comprar, saber o que pedir quando vai comer fora. Isso não é tão fácil às vezes, né? Mas a vantagem é que você passa a ficar meio... Eu brinco que quando você incorpora mesmo e domina, você passa a ter o poder de, inclusive, chegar num lugar e falar, não vou comer. Uhum. Tem até um slide que eu uso que é o que é o verdadeiro poder? Dinheiro, fama? Não, controlar a comida. Né? Então, e quando chega nesse ponto, realmente é sensacional. Né? Não é fácil, né? Tem muita gente que não consegue chegar, mas quando chega nesse ponto... Doutor Fernando, uma coisa que a gente não pode deixar de perguntar, aproveitando a presença de um cardiologista e que está na direção de um hospital, de um centro cardiológico, gordura não é a principal vilã e não devemos temer tanto o colesterol como a gente cresceu ouvindo falar? Sim, não devemos. A gordura não é o vilão, definitivamente. Isso partiu de um racional lógico até. Né? Lá na década de 50 e pouco, você imagina os Estados Unidos explodindo economicamente, saindo da guerra, uma potência enorme, planejando botar um homem na Lua, botou 10, 15 anos depois, e as pessoas morriam de infarto lá e tal. E você imagina, você é a nação mais rica do mundo, lá o pobre era rico, né? Naquela época, qualquer pessoa que tivesse uma profissão razoável ali, tinha na casa um carro bom, uma televisão boa, etc. E tal. Fora os ricos, que eram muito ricos. E esses caras morrendo de infarto, aquilo gerou uma emergência. E aí o racional era imaginar que o problema é entupimento com gordura lá, deve ter alguma coisa a ver com a nomenclatura até pra gente, né? Gordura engorda. Né? Sim, exato. E aí seria lógico pensar surgiram estudos fazendo esse link. Aí é um assunto longo, mas os estudos hoje a gente já sabe que estavam completamente enviesados, talvez não por má fé. Foram estudos que mostraram uma associação que não quer dizer que teve causa. E várias pessoas tentaram levantar a mão na época, dizendo, não, tá errado, mas aí é que você não conseguia falar. Não tiveram voz. O financiamento vai só para aquele, só aquele é chamado para congresso, só aquele pode publicar, e os outros não podem falar nada. Então, virou uma regra, que gordura na alimentação faz mal. Até aqui, em 77, na diretriz oficial de diretriz alimentar, que as pessoas seguem. A pirâmide alimentar. Se sugeriu, a pirâmide foi depois, se sugeriu diminuir muito a gordura e dessa gordura tirar a gordura de origem animal e se aumentar o carboidrato e a proteína estável. Não por acaso, dali em diante, estourou os números de obesidade inteiro, até na coincidem, África, na China, e diabetes, Alzheimer, vários tipos de câncer. Que foi quando sugeriram reduzir a gordura saturada, que o nome assusta, né? Mas reduzir nada mais é do que a gordura de origem animal, e introduzir os óleos vegetais. Óleo de canola, óleo de milho. Reduzir a gordura total e dessa resultante menor, só um pequeno percentual ser de gordura saturada. Inverteu. Eu brinco que a pirâmide certa é só inverter a que eles botam. E então, isso foi a desgraceira mesmo, né? Agora, e voltando para a tua pergunta, para quem quiser se aprofundar, eu sugiro o livro da Nina Teichels, mas basicamente... Que é o mito, né? Gordura sem medo. Gordura sem medo. Já tem em português. Não tinha até uns 5, 6 anos atrás, agora já tem. Ela fala The Big Fat Surprise. Big Fat Surprise, E finalmente, tem uma associação americana de cardiologia, tem duas muito importantes. Uma delas se chama American Heart Association, que tem uma revista forte e tal. Eles publicaram um artigo em 2020. Esse artigo é muito legal, tem uma figura muito interessante, que está dizendo lá claramente que, à luz das evidências atuais, não tem motivo para restringir gordura de origem animal, que não faz diferença em eventos cardiológicos e neurológicos, eventos de infarto, AVC, etc. E esse artigo, estranhamente, ninguém fala nele. Entendeu? Eu tenho uma aula que eu tenho uma foto dessa figura central e tal, é referência do artigo, e mesmo os médicos não falam dele. Né? Então, porque é impossível também não tampar a mentira muito tempo. Né? Então, eu acho que eles botaram ali no cantinho para se algum dia alguém falar, não, a gente já tinha... Eu lembro que ainda em 2021, quando eu estava produzindo muito conteúdo para o Brasil Low Carb, pesquisando,
no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia ainda estava a recomendação de margarina, né, em vez de manteiga. Não pode dizer o nome, começa com B e termina com céu. Amiga do coração. Um símbolo ali, tiraram depois disso, disso, né? Tiraram. Não sei porque tiraram, mas tiraram. Então... Mas até hoje, não faz um mês que eu vi um nutricionista viralizando no Instagram, falando que é uma completa falácia de que manteiga é melhor, é uma escolha melhor do que margarina. Margarina então, não tem uma molécula de diferença do plástico, um negócio assim, né? Que o pessoal sabe qual é a diferença disso aí? É que os trabalhos mostram o seguinte, cara. Às vezes quando você faz essa modificação, você tem uma redução no laboratório lá. O cara tem uma melhora no nível de colesterol. Uhum. A gente chama isso de desfecho substituto, desfecho secundário. O que interessa pro cara? Morrer ou melhorar o laboratório? Então quando você o que interessa quando você vai ver um trabalho lá? Qual é o desfecho final? O cara morre menos? O cara tem menos evento cardiovascular? Ou o cara tá com o laboratório melhor? Entendeu? Isso é muito importante. Então a gente vê muito isso. Então tem muito trabalho fazendo isso em medicamento. O cara, pô, mas olha só como melhorou a parte laboratorial. Isso é similar aos estudos que sempre usaram para justificar, falar que carne causa câncer? A questão é pior. A questão tem muito viés em torno disso aí. O cara que come carne, normalmente é o cara que... Está associado a outros hábitos. Isso, normalmente é o cara que se cuida menos, é o cara que fuma, é o cara que... Ele respeita as recomendações em geral. É. E como está nas recomendações não comer carne, ele come carne, fuma, não faz isso. Toma cerveja. Toma cerveja. Então, daí, claro, daí a mortalidade mesmo. Daí a culpa é da carne. Mas, e tem mais, tem outro dado. Esse estudo, eu brinco quando alguém fala, carne causa não sei o quê. Eu falo, deixa eu ver o estudo. Ninguém mostra, porque não tem um estudo separando. Como é que teria que ser um estudo para provar isso? Pega um grupo aqui e vai comer não sei o que lá, e o outro grupo vai comer não sei o que lá e a carne. Ou vai com um grupo, vai comer isso, outro grupo vai comer aquilo. Não tem. Como é que são esses estudos? Eles são inquéritos alimentares passados. Então ele chega para você e fala, nos últimos 10 anos, quantos hambúrgueres você comeu? Eu como uma média de 2 por semana. Então, vai lá, 2 por semana. E outra coisa, aí bota esse hambúrguer, que é carne processada, pão, não sei o que lá, bota no grupo da carne. Então, totalmente enviesado. Quer dizer, além de ser um estudo que prova, que nem prova, mas que aponta uma associação, ele mistura carne com não carne. Então, por exemplo, molho especial. Um presunto lá da marca tal está no grupo da carne. Um hambúrguer no McDonald's está no grupo da carne. Qualquer porcaria está no grupo da carne. Quer ver uma coisa interessante, Davi? Você falou esse negócio de câncer e tal, isso eu vou te falar dentro da minha área, porque uma das coisas que está muito ligado, né, que assim, as pessoas acreditam que o consumo da carne... assim que o consumo da carne está ligado a câncer do intestino, sim, né? O que a gente tem visto nos últimos anos? Tá tendo uma diminuição dos casos de câncer coloretal da população acima de 50 anos, porque essas pessoas estão fazendo mais colonoscopia, e colonoscopia diminui incidência e mortalidade por câncer coloretal. Em contrapartida, está tendo um aumento de casos abaixo dos 50 anos, as pessoas mais jovens. Tanto que o screening, a idade para rastreamento, caiu de 50 para 45, ou seja, o cara tem que fazer colonoscopia antes. Tá, e daí começam a elocubrar um monte de coisa, por que isso está aumentando, não sei o quê. É bem lógico, para mim, a população mais jovem cada vez consumindo menos proteína animal. Isso, e não é só isso. Tu sabe qual é os 2 principais fatores de risco para ter câncer coloretal? É estar acima do peso e ser diabético. Isso é 2 fatores de risco super importantes e que todos trabalham, que são a mesma coisa, são a mesma doença em estágios diferentes de evolução. Resistência insulínica. Tá? Então, o que está por trás é ter resistência insulínica. E resistência insulínica está associada não só com câncer coloretal, mas com câncer de mama, com câncer de rim, com câncer de tireoide, com câncer... E não só com câncer, com hipertensão. Eu quero aproveitar esse gancho do Dr. Carlos já, é uma nomenclatura que pouca gente conhece, mas que muita gente tem, que é subdiagnosticado, que é a questão da síndrome metabólica, né, Dr. Carlos? Explica o que é, para quem está ouvindo a gente, assistindo a gente agora, ver se já não se identifica em vários desses sintomas. Síndrome metabólica é um conjunto de fatores de risco, tá? Que quando o indivíduo tem aquilo ali, quando está presente, ele aumenta consideravelmente o risco dele ter principalmente doenças cardiovasculares, né, infartos, derrames,
E aumenta consideravelmente o risco de o cara vir a se tornar diabético no futuro. E nos últimos anos a gente tem visto que síndrome metabólica é um fator de risco para vários tipos de câncer. O que está por trás, a síndrome metabólica foi descrita em 1988 e basicamente a raiz do problema é, mais uma vez, resistência à insulina. Então é o cara que tem uma hiperinsulinemia, ele tem excesso de insulina circulante e acaba desenvolvendo essa resistência em torno disso aí. Os critérios hoje é fácil de fazer diagnóstico porque basicamente é critério clínico e laboratorial. Então eu tô com medo. Presta atenção agora. É o cara que tem barriga, presença de obesidade visceral, então para homem acima de 102 centímetros de circunferência abdominal, tem hipertensão, a glicose acima de 100, triglicerídeos acima de 150 e o HDL, que é o dito colesterol bom, abaixo de 40 para homem e 50 para mulher. Esse 5 preenchendo 3, né? Se você tem 3, já é caracterizado como sendo portador da síndrome. Você viu, o cara já sabe tudo, por isso que eu digo, não precisa ser médico. Eu trouxe esse assunto porque eu quero linkar com outro que o doutor Fernando falou agora há pouco sobre a questão da pandemia de Covid, que durante a pandemia o Dr. Carlos deu várias entrevistas na imprensa também, linkando pacientes com síndrome metabólica com o quadro mais agravado de Covid também nos hospitais. É porque hoje, o que eu vejo hoje assim, o cara começa com síndrome metabólica, ele vai ganhando peso devagarinho, daí ele se torna obeso, ele continua ganhando peso, ele se torna diabético. É a mesma doença em diferentes estágios de evolução. Eu estava comentando com eles aqui antes de vocês chegarem, que eu fiz o raio-x do pulmão pós-Covid há um ano e pouco, e apareceu lá, lembra, gordura no fígado? E eu mesmo, magro, com uma gordurinha no fígado lá, assim. Não é uma obrigatoriedade, assim, é mais comum em pacientes acima do peso, mas não é uma obrigatoriedade. Hoje a hepatopatia não alcoólica, o vírus C está diminuindo muito, né? E até em crianças por causa de suco, né? É a principal doença hepática no mundo, né? Eu acho que em alguns lugares a principal causa de transplante já, né? Tem um ponto, doutor Carlos, que eu acho que é interessante dizer. As pessoas, a gente quer muito soluções rápidas, né? Todo mundo tá insano ali, querendo resolver tudo rápido, né? E a gente sabe que existe o tempo das coisas acontecerem naturalmente. E um desses casos, né, e claro que isso depende da situação que a pessoa se encontra, mas muitas pessoas obesas, às vezes que poderiam fazer uma mudança de vida, de hábitos, procuram, por exemplo, a cirurgia bariátrica, né? E você, como cirurgião do aparelho digestivo, tem esse envolvimento muito grande. Como é que foi jogar contra o negócio, digamos assim, para estimular a mudança de hábito? Eu não acho que é contra, eu acho que tem alguns pacientes que vão se beneficiar da cirurgia. Eu acho que a cirurgia está assim, banalizada, né? Hoje a gente vê às vezes paciente que não deveria estar operando, às vezes vai operar. E o paciente, é isso que você falou, ele quer uma solução mágica. O que a gente vê hoje? Muito paciente reganhando peso. Porque o problema não está no tamanho do estômago, não está na questão de... Claro que isso dá uma ajuda, né? E tem situações que às vezes você vai ter que recorrer a isso. Tudo na medicina a gente tem que pesar risco e benefício. Às vezes você vai pegar aquele paciente e falar, cara, se o cara não fizer nada, ele vai morrer. Entendeu? Então vamos submeter ele a esse tipo de cirurgia e realmente isso melhora e dá alguns anos de vida pro cara, né? Mas não explicam pro paciente por que ele chegou naquela situação. O que ele fez? A cabeça dele é porque ele está comendo demais e está se exercitando pouco. Sim. Entendeu? Esse é o senso comum. O cara come demais e não faz atividade física. E não é. A gente sabe hoje que a atividade física ela corresponde a uma pequena parcela da questão do emagrecimento. Não é uma 10%, né? 10%. Não é uma boa estratégia para perda de peso, a não ser que você vá treinar para o Ironman. Enquanto vê os realities lá dos obesos, botam os obesos para correr e tal, tipo, é só 10%. Botar um cara de 130 quilos para correr vai ferrar o joelho dele. Isso é um link interessante para transmitir. Se o sujeito é sedentário e gordo, eu sempre falo para ele, não comece a fazer exercício ao mesmo tempo da dieta. Não vá para academia. Não vai dar certo, porque ele vai se frustrar com os dois e vai desistir dos dois. Então eu falo, começa sempre pela comida. Primeiro porque a comida é o verdadeiro impacto na obesidade, né? E se ele começar, e quando você começa a comer bem, você tem uma fase que você fica um pouco mais fraco, a musculatura sente. Então eu me lembro, como eu tinha lido isso, quando eu fui perdendo peso, eu sabia o que ia acontecer comigo. Aí eu subi uma escada, eu percebia que minha perna
Rendia pouco, como se estivesse carregando um Fusca nas costas. Mas eu sabia que aquilo ia acontecer e sabia que aquilo ia passar. Então eu sempre falo, ó, não começa exercício junto com mudança de alimentação. E se você faz exercício, continua. Mas saiba que você vai piorar um pouquinho o teu rendimento numa fase, depois ele vai melhorar. Mas então, isso é importante registrar isso daí. O Ferrari me apresentou esse universo low carb, né, há algum tempo, né, por gostar e ser entusiasta. Eu já até fiz uma conversa com a Jade Soller, né, que é de Isso, carnivorismo. exatamente. Ele é carnívoro, né? E eu experimentei, né, depois fiz acompanhamento, aquela história de você querer fazer uma mudança de hábito. E hoje, na verdade, eu nunca tinha tido um esclarecimento técnico da natureza que eu tô tendo Sem hoje. isso o cara não vai. Porque, como eu disse antes, o cara precisa cair a ficha e ele vira dono do negócio. Exato. Então Em inglês eles falam que você entra... aqui em português fica esquisito falar, mas você entra numa zona. Né? Em inglês eles falam que o cara entrou na zona de master, né? Ele dominou aquele negócio. Entre na zona e emagrecer. Né? Controle do corpo. Mas cai nesse ponto, né? Porque na verdade acho que o grande desafio é essa questão de você chegar e aceitar esse processo de transformação e tomar controle desse processo. Porque se você chegar, eu vou parar de comer açúcar, aí tu chega e daqui a pouco passa uma semana, mas tem aquele bolo gostoso, aí volta. Mas o porquê, né? A realização do porquê eu tô fazendo isso. Mas como dizia a Mariana, não é tão simples, porque muita coisa conspira contra. Você quer ver uma coisa? Socialmente, a gente, se você fala, vamos fazer uma reunião lá em casa, ou vamos fazer uma confraternização, ou vamos fazer uma aula de tal coisa, as pessoas já perguntam, o que vai ter, o que vai ser? Vai ser aonde? Quais são os comes e bebes? Vai ser não sei o que lá. E eu brinco, porque hoje eu já vou nesses lugares, às vezes eu vou embora antes da comida ou na hora da comida, porque a comida não pode ser o centro a comida não tem sentido, né? Mas hoje ela virou um centro social mesmo, né? Mas não é um ritual assim. Virou um ritual, não foi sempre assim, né? A comida era, claro, tô falando aí de... As pessoas não se reuniam na volta de um bisão pra... Não, acho que não, foi o contrário. As pessoas iam lá e a comida era para sobreviver, não era para socializar. Festa, matamos um javali. Não era para sobreviver. Inclusive, e o homem não era nem, mais atrás ainda, ele não era nem o chefão, né? Quando ele era pequenininho assim e tal, ele comia restos, né? E não comia para se socializar definitivamente. Era o contrário, na realidade, né? Você caçava, quando a comida era caçada, aí era celebrada aquela caça, né? Ao contrário, né? Hoje a gente faz a festa, precisa de alguma caça para botar lá dentro agora. Mas o ponto que eu ia comentar para fazer um questionamento do porquê isso eventualmente acontece, mas eu lembro de ter experimentado, então, dieta low carb, etc. E depois cair em tentação, mas, né, por não ter esse entendimento agora completo. Agora vai. Mas eu tive uma situação que foi muito engraçada, assim, né? Depois de 2 semanas ali, comecei a entender, a me habituar, e eu gosto muito de carne, ovo, bacon, me dou bem comendo tudo isso. E quem não, né? Quem não? Exato. E aí eu cheguei em casa e tinha um arroz feito novo. E eu nunca gostei de arroz, assim, né? De comer arroz. Sempre comi para acompanhar o feijão normal. E eu senti o cheiro do arroz e eu fiquei com vontade de pegar a panela de arroz e comer sozinho. Eu fiquei com vontade de pegar ela e comer a colherada, o arroz puro. O que é esse efeito? É meu corpo gritando, me dê carboidrato? Ele é que nem um vício. Você tinha sempre insulina alta e agora você tá viciado naquilo. Você tá querendo aquela sensação de volta e o arroz podia ser uma bate. Porque o arroz ele não é sexy assim, né? Não é um pãozinho com manteiga. Mas eu costumo falar assim pro paciente, ó. O teu corpo ele é que nem um carro flex. Ele vai trabalhar com glicose ou com gordura. Mas para ele é muito mais fácil pegar a glicose pronta, entendeu? Ele não tem que mobilizar a gordura e tal. Então, sempre que tiver uma fonte de energia, e eu acho que é por isso, talvez o cara tenha essa fissura pelo carboidrato, e eu acho que é uma coisa meio ancestral, quando tu pega como o Fernando fala, a gente evoluiu em regime de escassez. Quando o cara encontrava um cacho de banana, isso aqui é docinho, aquilo já dá um prazer, vou comer isso até não poder mais. Não tinha sobrando. Né? Entendeu? Então é uma coisa meio que primitiva que a gente carrega ainda. Se eu não me engano, acho que as frutas eram liberadas antes da chegada do inverno, né? Teoricamente, né? Porque aí era a hora que as sementes vão ser distribuídas para o próximo. Enfim, tem gente tinha uma fase que teoricamente... É sazonal, né? Comida é sazonal. Você imagina
Vai comer vegetal no inverno, não sei aonde, na natureza. Não tem, né? Não tem. Ou você mata um bicho e come, ou não come, né? E eu tava... e tem uma frase que eu gosto, que é de um sujeito que escreveu há 200 anos. Ele chamava-se, né, que já morreu. Jean-Antoine Brillat Savarin. Esse cara era um francês, mais de 200 anos, na época da Revolução lá e tal. E ele era um jurista, um advogado, e ele escreveu um livro sobre comida, há 200 anos. É muito bom o livro, tem em português inclusive já. A Fisiologia do Gosto. E aí tem 4 capítulos que falam sobre isso. Puta, é um barato, porque ele fala sobre... Ele já sabia o que fazia engordar. Então ele descreve cenários à mesa, e com o pessoal comendo batata, arroz, pão e tal, e ele descreve, e aí a senhora gordinha pediu o pote de arroz, passa farofa. E ele descreve isso. Depois ele tem um outro capítulo que ele fala da magreza, que as mulheres eram consideradas bonitas um pouco mais gordinhas, então, do que hoje, né? Então, ele fala de receitas para engordar. Ele fala que a roupa não cai bem numa mulher magra, então, aí ele dá receitas para engordar. Muito legal. Muito legal. Queria aproveitar e 2 perguntas em um, principalmente para o Dr. Carlos. Na sua opinião, o que você acha dessa campanha, porque na minha opinião é uma campanha, do veganismo, né? Anti-carne e cada vez mais demonizando esse consumo da carne. E uma vez eu já ouvi um comentário teu sobre uma paciente tua, muito debilitada em vários aspectos, e que ela não queria deixar de ser vegana. O veganismo, eu acho que tem essa posição ideológica da pessoa, né? Mas do ponto de vista fisiológico, para mim, ele não tem como funcionar. Primeiro porque, por exemplo, coisas do complexo B, vitamina B e tal, basicamente a principal fonte é produto de origem animal, né? Existem a biodisponibilidade, a absorção dos nutrientes dos produtos de origem animal, ela é muito melhor. Uhum. Então hoje a gente pega paciente vegano, a gente tem que suplementar um monte de coisa. E essa paciente em questão foi o que eu te falei, ela chegou, ela estava com perda de dente, sangramento gengival, tal, coisas assim, desnutrida, porque não comia coisas... Já era uma fase acima do natural. Já há muito tempo. Escorbuto é deficiência de vitamina C, até esses pacientes não têm, mas tem muita deficiência de vitamina B e próprio colesterol, que é uma coisa que a gente precisa ingerir e tal. Então, são coisas assim, o paciente ele fica debilitado se ele não fizer suplementação. E a questão ideológica, se a gente for discutir aqui, a gente vai ficar um tempão. Aqueles vegetais ricos em proteína, não sei o que, não... Eles têm alguns vegetais que têm proteínas, mas a biodisponibilidade, a absorção disso, ela é ruim. E junto com essa proteína, junto com a proteína, vem um monte de carboidrato, entendeu? Se você quiser viver de comer raiz, imagina um cara lá há 100 mil anos, há 50 mil anos, comendo raiz. Inhame, só inhame. Tem um cara que já escreveu sobre isso. Primeiro que a raiz era dura pra cacete. Então, pra comer aquilo era difícil. Segundo que ele teria que ficar mastigando aquilo mais ou menos 30 horas por dia para ter a densidade nutricional suficiente para que o cérebro se desenvolvesse e virasse o que é hoje. Então, não aconteceu. Não tem como. Isso daí não aconteceu. E outra coisa, não tinha raiz, assim, não tinha plantação de mandioca. Então, não existiu isso. Encontrava de vez em quando uma, e quando não tinha nenhum bicho para comer, ruía aquele troço. Imagina o desespero. Mas sobre a história do veganismo, em que se pese o respeito total a quem faz opção, eu até entendo esse negócio de sofrimento animal totalmente. Eu, particularmente, eu como predominantemente carne, mas eu não gosto de... Um amigo meu tem uma fazenda, e ele mata lá carneiro, mata boi, e ele mesmo lá vai e tal. Eu falo, cara, eu não quero ir na tua casa porque eu não quero ver isso e tal. Eu não gosto desse negócio. Sim. Eu gosto de comer o bicho e tal. Parece uma hipocrisia, provavelmente, mas eu não gosto de ver. Mas, então eu respeito isso plenamente, até porque eu entendo. Mas eu brinco quando vem alguém vegano e falo, você só tem a liberdade de ser vegano porque os seus antepassados não foram. Porque se eles fossem, você não teria nascido. Porque a tua família teria acabado séculos atrás. É loucura, mas é real. E outra coisa, teve uma blogueira famosa lá nos Estados Unidos, eu esqueci o nome dela, infelizmente, que ela se promovia e ganhava bastante dinheiro e tal com a história do veganismo. Um dia ela foi pega
Ela tinha 2 milhões, não sei o que, aquelas coisas. Eu Foi lembro. pega batendo um pratão de carne. Comendo aquele bife anjo. Eu vou usar mais uma citação do... O sujeito reconheceu e fotografou. Aí ela disse assim, aí, pô, foi desmascarado e tal. Ela falou, aí a explicação dela foi pior ainda, porque ela falou assim, não, mas eu fui obrigado a comer por recomendação médica. Foi por água abaixo tudo que ela entregava. falava. O Dr. Rodrigo Bomeni, de novo mencionando ele, postou faz cerca de 2 semanas que cogumelo só é uma boa fonte de proteína se comparada ao alface. Exatamente. Isso aí. Bom, Tudo que as pessoas usam para botar no lugar de carne, como fonte não tem vegetal, densidade suficiente. Não tem. tem nem comparação. tem. Você vai ter que comer 1 quilo de cogumelo. Então, Haja shiitake. A gente ótimo. usa- Eu a como também, mas ontem eu fiz. Comi, É gostoso, gostoso, é gostoso, é muito bom. Sim, mas é assim, não dá pra ficar só comendo A coisa. gente usa a vaca como sendo o nosso terceiro estômago, né? Nosso segundo estômago, né? Ele processa os vegetais pra gente poder comer Não, e é muito engraçado. Uma das coisas que eu mais recebo no consultório é paciente com queixa de barriga estufada, né? Putz, isso aí é, cara, uns 30% das consultas. O que tem barriga estufada? Feijão, lentilha. Isso, daí você Pão vai de ver o que pão. o cara come. Pão. É um monte de carboidrato fermentável. Daí eu falei, olha só, daí eu mostro a lista pro paciente, a primeira coisa que ele me fala, pô, mas daí eu vou comer o quê? Eu falei, olha, sobra tudo que é proteína e gordura. E onde é que tem proteína e gordura junto? Bicho. Então a base da tua alimentação ela tem que ser bicho e alguma coisa de planta, não o inverso. As pessoas querem ser saudáveis, elas se entopem de planta e comem pouco bicho. Entendeu? Eu tava Você estava falando da questão de passar 30 horas mastigando a comida, né? Teoricamente a vaca é desenhada para isso, né? Ela Exatamente, tem a fisiologia dela é vários completamente todo o processo diferente, dela. né? Tocou num ponto importante. Onde é que está o maior estoque de energia alimentar do planeta? O maior estoque é o vegetal, é a grama, é o capim, é a celulose. É o maior estoque disparado. Só que os animais topo da cadeia alimentar, eles não aproveitam a celulose, não adianta comer celulose. Não tem enzima para não digerir. conseguem destruir e absorver a celulose. Então, não por acaso, o criador lá fez uma sequência. Então, tem os bichos que ficam lá. E essas vacas não são modernas. Existe, os antepassados da vaca faziam esse papel. Existiam milhões. Na planície América do Norte, por exemplo, tem documentado. Tinha milhões de grandes mamíferos lá. Eles funcionam para quê? Eles comem aquele negócio, só comem aquilo, e transformam aquilo em gordura e proteína aos montes. Não pode ser por acaso, né? Aquilo ali não tá para ela ficar assim. Então, pode. Tem algum motivo, né? Ela existe por algum motivo, né? Doutor Fernando, eu queria tocar também no assunto de hipertensão, de que as pessoas associam muito. Eu vi ainda há 2 semanas um plano de saúde fazendo propaganda na TV, para controlar o consumo de sal e tal. Se fala ainda muito sobre sal e hipertensão, né? Teve campanhas, é proibido saleiro em muitos lugares e o açúcar não tiraram, né? Então, se o senhor pudesse falar um pouco sobre essa questão de hipertensão, sal é realmente o principal culpado ou o carboidrato tem uma parcela ali? Sem dúvida nenhuma, o carboidrato é o verdadeiro culpado, tá? Mas é importante o paciente que é hipertenso conversar isso com o médico dele, principalmente que às vezes ele tem insuficiência renal, algumas coisas que aí tem que ter alguma restrição de alguma forma. Mas em linhas gerais isso não é um conselho médico para ninguém individualmente. Isso é uma coisa que o cara tem que ir lá e falar com o médico dele. O sal não é o problema, né? Então, e você disse bem, tem lugares que são proibidos. Tem um estado aqui no Sudeste que é proibido o saleiro. Sim, no restaurante. Aí o garçom anda com o saleiro aqui em cima e oferece sal. É um negócio. Imagina, o Estado tem que se meter nisso, né? Mas aí porque o indivíduo é tão incapaz que alguém tem que decidir por ele quanto ele vai comer. Parece uma brincadeira. Mas aí o sal definitivamente não é o responsável. Eu não tomava remédio para pressão como o Carlos, mas eu tinha pressão sempre 14 por ali. Hoje a minha pressão é 10 por 6, entendeu? E eu como sal pra caramba. Eu como sal, não estou sugerindo que ninguém pegue o sal e bote na comida agora. Sabe que a diferença de sal, né? É só tu lembrar que um dos critérios para diagnóstico de síndrome metabólica é a hipertensão, né? E a pressão melhora imediatamente. É uma das primeiras coisas que melhora. Inclusive, 2 coisas importantes para quem resolver começar low carb. Quando o cara começa para valer, ele precisa ter alguns cuidados. Um deles é que a pressão vai baixar demais se ele tomar remédio. Então ele pode até passar mal, pode até ter alguma coisa grave, pode cair, bater a cabeça. Então, para fazer isso com cuidado e com supervisão, porque os remédios vão ter que sair. E sai rápido, sai antes do cara emagrecer.
Exatamente. E outro é o cara que é diabético e toma remédio para diabético. Se ele não tomar cuidado, ele pode fazer se tudo ferrar. assim, né? Então ele tem que conversar com o médico dele e tal, porque os remédios vão sair rapidinho, porque a glicose começa a baixar. Tem paciente que para mim, pô, minha glicose está baixando. Eu falei, isso é bom sinal, então vamos diminuir teus remédios. Pouco sacanagem. E o paciente fica revoltado no consultório de sair da consulta sem uma prescrição de uma medicação? Cara, se você perde tempo explicando... Ele acha pra estranho, né? ele, você é satisfeito. Se você simplesmente fala, ó, você não pode não comer... Eu brinco, aliás, eu falo que infelizmente, as consultas médicas hoje, 80%, sei lá, 80%, nunca medi isso, né? Mas eu chuto esse valor de que não deve ser muito longe da realidade. 80% é falando de remédio e de procedimento. Sintoma. Até mais que isso. E um pedacinho é falando de hábitos alimentares, etc. Só que como é que o médico em geral fala nisso? Você tem que melhorar a tua alimentação aí, você está acima do Tem que peso. comer saudável. E não explica porra. Tem que comer saudável. E tu Aí joga o cara no não Google sabe. alimentação saudável, aparece o quê? Grãos, Folha. Grãos integrais. Então, que são comida pro bicho. Não podemos matar o bicho de fome. Tem que deixar, se a gente comer isso, o que ele vai comer? Aí ele não pede, você tem que fazer exercício e comer melhor. Pô, mas isso entra por um vídeo e sai pelo outro, entendeu? E eu tô falando, eu tenho 30 e poucos anos de formado e eu não sabia como recomendar nada disso. Eu não sabia o que dizer pro doente. Você tem que comer melhor e fazer exercício. Então, muitos médicos fazem isso ainda, por não terem esse conhecimento, não terem o tempo para fazer isso, e o conhecimento, né? Porque quando você tem esse conhecimento, é impossível você não transmitir. Na verdade, Davi, eu vejo hoje, ao menos, não sei como é que está hoje, mas eu acredito que não tenha mudado muito, mas dentro da faculdade de medicina a gente não tem absolutamente nada de nutrição. O que a gente vê hoje, os médicos que falam sobre isso, ou que acabaram caindo nesse meio, foram pessoas que sofreram na pele o problema e acabaram indo atrás da informação e para autocuidado, entendeu? Então, o Fernando teve isso, eu tive, o Souto teve isso, o Neto era diabético, então, tu vê esses caras que vão vir aqui, muitos deles sofreram na pele o problema e só conseguiram resolver quando começaram vou começar a estudar a nutrição para ver o que queria fazer uma pergunta, tipo assim, as pessoas são diferentes, obviamente, né? Então, algumas pessoas tentam fazer um processo low carb e conseguem fazer resultados práticos rápidos, assim. Outras pessoas é mais difícil. É verdade. E é uma observação que eu vou fazer, não baseada em evidência científica. Eu acho que a mulher tem mais dificuldade, eu percebo isso. As mulheres têm mais dificuldade. Não sei se você percebe isso também. Percebo também. E não sei porquê. Mulher normalmente conecta com a alimentação de uma forma mais emotiva, né? Menos Talvez. racional do que o homem. Talvez Não sei seja se é isso, não sei se é alguma questão fisiológica. Sim. Não sei, mas eu percebo que tem um pouco mais de dificuldade. Eu tenho uma paciente que ela tinha umas alergias, umas dores articulares. Eu me lembrei do livro do Sean Baker, falei para ela, fica uns dias comendo praticamente só carne e ovo e tal, para ver o que vai acontecer. Aí ela voltou um mês depois e falou, eu fiquei 15 dias, fiquei ótima, sumiu tudo e tal, as dores e tal. Eu falei, e aí, o que você fez? Aí eu voltei a comer. Por que você estava ótimo? Porque eu fiquei com falta. Então tá bom. Eu já tinha... Mas você já entendeu o recado, né? Mas eu tenho uma paciente, tem história de uma paciente que veio para mim que tinha esteatose, veio por conta da esteatose, né, que é gordura no fígado, e que só rapidamente aqui, a gordura no fígado não é pelo excesso de gordura na dieta, mas pelo excesso de carboidrato na dieta, né? E daí ela veio, eu expliquei tudo isso para ela e tal, eu falei, daí ela estava acima do peso, pré-diabética, tal, síndrome metabólica, padrão ali. A esteatose hepática muitas vezes é a manifestação hepática da síndrome metabólica, né? E daí eu perdi tempo, expliquei tudo isso para ela e tal, e ela falou, mas eu não vou conseguir ficar sem pão, não sei o que. Eu disse, não, vai, começa aí, vem e volta daqui umas 2 semanas, eu vou te ajudando e tal. E ela se adaptou super bem. Ela voltou 1 ano depois, quando ela voltou eu nem reconheci, ela estava 20 quilos mais magra. E daí quando eu abri o prontuário eu lembrei dela. Comecei a ler, daí eu falei, pô, tá super bem, perdeu 20 quilos e tal. O exame tudo normal, né, normalizou tudo. E daí eu falei para ela, olha, eventualmente, se quiser ir alguma, né, uma festa, às vezes comer um docinho, comer uma coxinha. Ela falou assim, não, eu tenho medo. Eu sempre falo isso. Porque ela tinha uma relação, ela tinha uma relação com a comida que ela não tinha autocontrole. Então ela falou, não, eu prefiro não, eu tô me sentindo tão bem que eu tenho medo de voltar a comer. Eu fiquei 4 anos sem botar nada na cerveja, não tomava mais. Qual era o doce aquele que tu falou que tinha, não podia? Puta merda, chuvisco.
Mas aí, Tinha um doce que era do Rio de Janeiro, tu falou que era Chuvisco, lá de Campos. Eu tenho fissura por torta de Chuvisco no limão. Lasco. Eu tenho fissura por torta de limão. O Jimmy gosta de pegar no meu pé com torta de limão. Mas isso aí, por exemplo, eu sempre falo, o cara que fala que é chocolate é mentira, ele é viciado em açúcar. Exato. Se é chocolate mesmo, pega uma barra Pega uma barra de 90%. 99 e diz que você é viciado, senão... Nem de 70 come. Não, mas de 70 ainda tem açúcar pra caramba. Esse processo da resistência insulínica, né, digamos, o corpo está adaptado para essa condição. Então tem um processo, teoricamente, para desentortar o corpo, vamos dizer assim. Você vai fazer uma redução e coisa parecida. Esse ciclo pode ser diferente dependendo das pessoas? É diferente, com certeza. É diferente por um dos motivos é o tempo, né? Quando você pega um paciente, por exemplo, que é diabético, que está lá no fim de carreira, às vezes ele não vai conseguir botar a doença em remissão. Se você pega um cara que abriu o quadro há pouco tempo, com certeza ele vai entrar nos eixos mais rápido e muitas vezes vai conseguir remissão da doença. Mas mesmo considerando indivíduos semelhantes, assim, em estágio de doença, ou se forem doentes, existe diferença, assim. Até porque tem gente que tolera mais alguma coisa, tem gente que tem mais dor de cabeça do que o outro, e aquilo pode ser determinante para o cara se frustrar. Da mesma maneira que tu vê aquele cara que também, come doce pra caramba e não engorda ou não se torna diabético, a tolerância à glicose ela é individual. Então, acaba não a mesma coisa. O processo de inicial, a dieta low carb, na vida de uma pessoa, ele é assim, dormi hoje comendo porcaria, acordei amanhã fazendo low carb. Essa é uma mudança que de hábito não precisa ser algo gradativo. Eu acho que gradativo tem... ótima pergunta isso, porque, de novo, isso vai depender de indivíduo, né? Eu acho que o gradativo fica um pouco mais difícil, porque você está dando pancada na insulina o tempo todo. E a história que ele contou da doente dele, eu sempre falo isso, eu tenho medo de comer esse troço e voltar tudo. Hoje eu já sei que não volta, mas eu fico brincando com se a história do alcoólatra lá. Hoje é o primeiro dia, sei lá o quê. O Ferrari vai lá no canto aqui só por hoje. Comprar uma torta de limão. Tem um cara que vende ali. Aí ele vai lá, olha pro lado e entrega o alcoólatra. Então mais... O gradativo eu acho mais difícil até por causa disso. É mais difícil. É que nem o cara que fala assim, eu tenho centenas, já vi centenas de pacientes falarem isso. Não, eu tô diminuindo o cigarro, por exemplo. Aí eu anoto lá, né, na evolução. Aí quando eles falam isso, eu sempre falei isso há 5 anos. Você diminuiu o cigarro, agora tá com 5 por dia, vou estar com 8, vou estar com 3. Pô, tá diminuindo o cigarro. É a mesma coisa, é muito parecido, assim, essas zonas. Eu diria assim, o teu corpo ele leva um tempo para fazer essa mudança, essa chave metabólica de parar de usar a glicose e começar a usar a gordura como fonte primária, né? Quanto mais rígido tu for nisso, mais rápido ele vai fazer isso. Ele não vai morrer. Chega uma hora, tu não dá açúcar para ele, não dá glicose, ele não vai morrer. Então, vai uma hora que ele vai ter que se virar. Nas primeiras 2 semanas, 15 dias. Normalmente eu boto assim, claro, como o Fernando falou, é variável, mas eu botaria assim, 1 semana eu sofri. Quando eu comecei a primeira semana, eu queria matar a família toda. Tem até um nome para isso, né, doutor? Gripe low carb? Gripe low carb. A gripe low carb é o momento que você vira. É a keto flu que eles chamam. É o momento que você entra. É o primeiro momento que você entra em cetose. Aí esse momento, eu me lembro do dia que eu senti isso. Eu estava no hospital, só que aí, quando você... ou alguém te explicou bem, ou você leu, fica muito fácil. Você reconhece tudo. Eu reconheci tudo que aconteceu. Eu lembro um dia que eu tive uma dor de cabeça no consultório brutal. Eu estava sem comer e tal, eu falei, isso deve ser que eu estou desidratado. Eu peguei 2 copos d'água, bum, e parou a dor de cabeça. Nem botei sal, mas poderia ter posto. Mas e a keto flu, eu me lembro que foi um determinado dia, eu estava no hospital, falei, tô meio tonto e tal, falei, deve ser o diabo da keto flu. Durou algumas horas, eu fiquei todo feliz porque passou e eu fiquei ótimo, né? E como ele disse, fica mais concentrado, mais focado. Eu brincava que eu estava numa rotação superior, que eu parecia que os outros estavam em câmera lenta, porque eu estava entendendo tudo muito rápido e tal. Quando eu comecei a fazer isso depois que passou essa primeira semana, que daí você começa a realmente... E eu fui completamente sem, assim, aquela ambição, vou perder. Fui indo, comecei a ver, daí, perdi, tô perdendo peso. Daí, quando eu me dei conta, eu falei, eu perdi 10 quilos. Foi um negócio super rápido. No assim. começo você pede rápido, tem outra coisa que frustra algumas pessoas. No começo você pede rápido, né? Você pede água também e tal, você pede rápido, aí depois dá um platôzinho, você tem que entender aquilo, tem gente que fica frustrada com aquilo e tal.
Eu lembro que eu tive esse platô, fiquei um pouco frustrado, eu falei, não, agora eu vou diminuir o vinho também, tá um pouquinho. Aí tirei o vinho um pouco também, voltou. Aí foi, né? Mas Essa é uma outra coisa, né? Porque quando o cara fala, porra, não posso beber, então não vou beber. Dentro da low carb, teoricamente, você pode usar, pode beber algumas coisas, né? Vinho, tinto, seco, destilados e tal. O que você não pode, obviamente, é cerveja, que é pão líquido, né? Mas o álcool tem uma questão, né? Porque o álcool, ele é uma fonte de energia. Então, dependendo da quantidade e frequência que você fizer, vai atrapalhar o emagrecimento. Isso bem importante isso, né? Primeiro que beber não é bom mesmo, né? Eu gosto de vinho, bebo vinho quase todo dia, mas o álcool não faz bem para absolutamente nada, né? Eu discordo e não acredito nessas pesquisas de... O segredo é uma taça de vinho, a longevidade. Eu já li alguns desses artigos, não tem... É tudo... Eu não sei. Imagino até que tem algum estímulo ali para aquilo. Mas eu adoro vinho, adoro. Eu adoraria acreditar nisso. Pô, eu adoraria que fosse verdade. Não é que continuo testando para ver se realmente. Aí, então o álcool, eu nunca sugiro pro cara, passa a beber. Pô, não precisa. Se você não bebe, continua sem beber, que você já tá na frente de quase todo mundo. E o álcool tem outro problema, que é isso que ele está dizendo. O álcool é um tóxico mesmo, ele é um veneno. Então, quando a gente tem o metabolismo está bombando lá, uma cetosezinha ótima, quando você bebe, o organismo foca todas as atenções para o álcool, tem que dar conta do álcool. Então, ele para o que está fazendo para metabolizar o álcool, né? E aí, além do efeito tóxico dele, ele desvia o teu metabolismo para ele é processado pelo fígado, né? Acho que na verdade o fígado fica focado nesse trabalho, é isso? Sim, você não armazena álcool, né? Eu acho que a gordura também do teu corpo é processada pelo fígado para poder virar energia de novo também, né? Também. Fica os dois disputando o fígado, vamos dizer assim. Não, o álcool, ele é o centro das atenções. Bebeu, ele é o centro das atenções. Né? Então, você ele é tóxico, né? Você então, para de queimar gorduras, para de fazer tudo para resolver ali. Álcool, então, dependendo da quantidade, frequência, isso aí às vezes vai impactar no processo de emagrecimento. Se o cara bebe, eu falo, procura beber menos, tirar cerveja mesmo e beber menos, proporcionalmente, né, a quantidade de álcool, vinho ou até um destilado, né, mas... Outras coisas que o pessoal fala também é a questão da inflamação, né, digamos, do corpo, que o corpo, na verdade, o álcool, o açúcar, ele faz um processo de ficar, o corpo tem um processo de inflamação. Por causa da resistência à insulina. Todo paciente, quando você vê um paciente assim, que é aquele paciente que tem presença de gordura na região abdominal, visceral, o cara que tem a barriguinha, a famosa barriguinha de chope, na verdade aquilo ali essa aqui é barriga de trigo, né? A gente vê isso pelo excesso de carboidrato, normalmente. Eu fico pensando em rinite, dor de cabeça, essas coisas então, assim. várias doenças estão associadas a isso. O tecido adiposo, ele não é simplesmente só um depósito. Ele, do ponto de vista hormonal, ele produz uma série de hormônios e ele produz uma série de citocinas, que são proteínas inflamatórias. Então, aquilo que o Fernando estava falando antes lá na questão da pandemia e tal, porque esses pacientes, eles têm um grau de inflamação crônica subclínica. Ele está sempre meio inflamadinho, entendeu? Então, quando o paciente pega um Covid, por exemplo, da vida, que faz um processo inflamatório, é como se o cara tivesse com uma chaminha acesa e tu joga gasolina em cima. O cara inflama, né? E Ferrari, isso não era para ser novidade. Pelo seguinte, é importante ressaltar isso que ele disse. A gordura não é simplesmente um depósito. Ele é um tecido altamente rico em metabolismo e tal, inflamatório. Então, as células, lá, os macrófagos, eles estão prontos para briga, vamos dizer assim. Então o sujeito responde de uma forma muito maior, e foi o que a gente estava falando antes. Só que isso não era para ser novidade, porque na epidemia de H1N1 de 2009 já se viu isso. Os trabalhos americanos, eu tenho lá que eu li que era um americano e outro australiano, que é mostrando que a mortalidade nos indivíduos obesos foi muito maior na H1N1 do que nos não obesos, entendeu? E já se especulava que era por causa da inflamação mesmo. Então, é o que ele falou. É como se você fosse matar formiga ali. Tem formiga que vão, em vez de matar com inseticida, se fosse usar um lança-chamas. Então, a inflamação é saudável. A gente tem que ter inflamação para combater. A gente vence as infecções, etc., virais e bacterianas com inflamação. Né? Vem aqui, inflama. Você faz um arranhão, aquilo fica vermelho, aquilo é inflamação. Na medida certa para resolver aquilo. Quando aquilo é exacerbado, é que é o problema. Então, esse foi o problema da Covid, esse foi o problema do H1N1. Artrite, essas coisas, essas dores. São inflamações crônicas. Alguns remédios usados na Covid
para doentes muito graves, são remédios usados na artrite reumatoide, por exemplo. Um dos remédios que foi muito usado, chama tocilizumab, para doentes muito graves, era por quê? Para bloquear uma determinada citocina, que é um negócio que a gente usa para brigar com infecções, chamada interleucina 6, que é uma das responsáveis por aquela tal cascata inflamatória, tempestade inflamatória. Esse estado de inflamação do corpo, como é que passa essa indicação, digamos, se ele está com tecido adiposo na região do abdômen, ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso. Está em processo. A gente consegue ver isso laboratorialmente, inclusive, né? Às vezes você pega marcadores inflamatórios que estão sempre um pouquinho aumentados, assim. E, na verdade, esse processo inflamatório crônico é o que está por trás de muitas dessas doenças crônicas que a gente está, doença aterosclerótica, vários tipos de câncer. A maioria dos diverticulite, esteatose hepática, tudo essas situações, elas estão associadas a esse processo inflamatório crônico subclínico. E daí você tem essas condições, às vezes, autoimunes, digamos assim, que às vezes se intensificam com esse processo, né? Então o paciente tem dor articular, e é isso aí que o Fernando falou. Às vezes quando o cara muda a alimentação e ele diminui esse processo inflamatório, essas dores melhoram, né? Melhora muito rápido. Eu falei, na pandemia, eu lembro, não sei se foi numa entrevista, porque eu falei, olha, a melhora imunológica, ela é brutal e rápida. Então, independente da obesidade. Eu falo, porque alguém pode pensar, agora não vai dar tempo de eu emagrecer, a epidemia já está aí. Mas a imunidade melhora muito antes do cara perder peso, né? Então, sensacional. E não é só, são quase todas essas coisas. A gente está falando do Alzheimer. O Alzheimer tem um sujeito, um médico californiano chamado Dale Bredesen, tem um livro sensacional, chama The End of Alzheimer. Já tem em português também. Eu não sei se foi ele que cunhou esse termo, mas eles chamam o Alzheimer de diabetes tipo 3. Não sei se foi o Dale Bredesen que cunhou, posso estar sendo injusto, pode ter sido outra pessoa, mas eles chamam no livro de diabetes tipo 3, né? Porque está ligado à resistência à insulina no cérebro. É muito legal. E esse processo, então, todos os argumentos, a forma de transformação que pode ser feita no próprio corpo, que a gente pode passar o recado, como estão passando para o Jimmy, por exemplo. As pessoas conseguem se convencer? Como é que vocês têm visto isso? Assim, é difícil isso? Eu acho que a gente consegue... Não convencer a ideia, mas eu convencer a pessoa a adotar o resultado, eu imagino, né? A hora que a pessoa uma das melhores formas que eu vejo eu mostro eu falo, olha só, mostra minha foto, cara, não pode. Eu tenho um álbum aqui no celular. Eu também. Tá seguro. E aí eu mostro as fotos também. Que é um exemplo, né? Eu acho que talvez é uma forma de convencimento. Eu acho que é o boca a boca e aí, como eu digo, não precisa ser médico para fazer isso, como o Davi está dominando esse assunto, como vários caras que escrevem sobre isso, escrevem melhor do que muito médico, não são médicos, né? Escrevem muito bem, e em alguma medida no atacado, em eventos como esse. Aí você vai e fala, ali você contamina X%, e aquele cara vai se beneficiar e eventualmente ele vai virar um multiplicador também, na família dele, alguém e tal. Mas assim, eu fico imaginando que algumas pessoas ficam, digamos, experimentando de leve e se arrepende, aí fica um processo de transformação. Tem a ver com a pergunta do Jimmy. Aí não dá porque você não baixa a insulina. Eu tava nesse não funciona. Foi isso que eu vi até hoje, né? Exato, de fazer. Mas é muito influência do meio, né? Eu acho que o meio acaba propagando isso. Com certeza. Não, mas eu acho que a gente teve uma aula aqui hoje, né, Ferrari? Mais uma. Daria pra ficar horas falando, né, Jimmy? Viu que assunto não falta. Dá pra fazer, a gente pode combinar de fazer um de 3 horas sobre esse assunto, porque realmente acho que o ponto de vista de entregar o resultado e melhorar tantos aspectos na vida das pessoas é muito importante. Bom, eu imagino que vocês tenham, né, uma presença em redes sociais, tem o próprio canal do Brasil Low Carb, né? Quais são esses acessos, onde a gente pode encontrar informações a respeito, né, do trabalho de vocês? A gente tem o Instagram, né, que é o Brasil Low Carb, @Brasil Low Carb _ no final, né? E o meu Instagram tem algumas informações, tem coisas mais gerais de medicina, gastro e tal, que é DR, né, de Dr. DR Carlos Bastian, @DR Carlos Bastian, e o site do Brasil Low Carb, que é www.brasillowcarb.com.br. Lembrando do evento, dia 25 de março. Dia 25 de março, no Intercity Porto Fino, aqui na SC 401. Vai ser um sábado, a gente vai estar recebendo ali, vai estar o Dr. Fernando, o Dr. José Carlos Souto, o Dr. José Neto, a doutora Maíra Soliani, que é médica anestesiologista e fala muito sobre jejum intermitente. Ela
é uma das pupilas aí do Jason Fung, Fica ficou lá legal. com ele lá em Toronto. Dr. É. William Hudson, um gaúcho, William, que e é ainda uma mesa, intensivista, e ainda uma mesa redonda com vários profissionais, entre eles o Dr. Regis, psiquiatra, que fala sobre o link entre Tem muito alimentação link, cara. e saúde Acho mental. que o cérebro é... A psiquiatria Como é que é a metabólica. dinâmica do dia? Vai ser uma série de Vai palestras? ser uma série de palestras, a gente tem esse intervalo, Vai ter um lado mais técnico, um lado mais popular? Como é que é? uma pegada ali é para ser mais uma linguagem mais popular, é para entusiastas. como a gente falou É aqui, acessível. nessa linguagem. É assim, um bate-papo, assim, uma coisa nessa bem... linguagem. E a gente vê hoje tem muito médico lá, tem muito nutricionista, mas tem muito entusiasta, tem muito paciente meu que vai, e é bem legal. E a gente tem ali é legal porque tem uma exposição com produtos low carb, às vezes as pessoas vão ali, vão experimentar um negócio, e pô, isso aqui é... Tem muitas low carb. empresas já se posicionando para esse Já, mercado. muito, cada vez mais, né? Até cerveja low carb hoje tem, né? Sim. Legal. Vamos ver, né? Já provei. Boa, tem a 048, a gente conversou uma vez com eles, aqui eles isso, produziam que é uma light. de É light. boa, tem até uma IPA. Bem levinha. Essa aí eu não provei. É boa, é boa. Aham. Vou provar. Doutor Fernando, quer deixar algum contato? Isso. Eu não uso Instagram, não. Na verdade, eu não tenho. Eu tenho até um Instagram que a minha filha fez, mas eu não uso, então não tenho. As pessoas vão lhe procurar lá no SOS Card. Tô Batendo. disposição. Vamos mandar umas 1000 pessoas lá. Não, mas muito obrigado pela presença de vocês, né? Realmente, por terem compartilhado o tempo, todo o conhecimento aqui com a gente. A gente espera contribuir, né, de certa maneira, levando essa informação a mais pessoas. Então, esse conteúdo vai ficar entalhado na pedra aqui para pessoas entenderem o que colocar Eu acho na vida que delas. conseguir fazer a transformação pessoal de cada pessoa que assiste, né? isso. Conseguir fazer essa transformação. Se uma pessoa se transforma, ela pode virar um agente. Multiplica. também. Eu já me transformei, hoje foi um divisor de águas para mim, pelo entendimento. Eu estava mal informado. Só Mal isso. informado, exato. sem Eu acho dúvida. que esse nível de consciência é muito importante. Amanhã já marca um rodízio de carne. Eu sempre falo isso. Exatamente. Eu vou sair daqui pra churrascaria Tem direto. o cara conhecendo, ele pode não fazer, mas ele Não, se ele Mas conhecer, essa questão dessa informação, por isso que eu perco tempo, às vezes, com o paciente explicando isso que o Fernando falou, desenhando e tal, porque a hora que o cara compreende, a primeira coisa que eles falam assim, pô, ninguém nunca me explicou isso aí. exato. E daí, quando tu explica isso, o cara fica mais fácil para ele entender por que ele tá fazendo aquilo ali. Claro, Entendeu? exatamente. E aí você tem como socialmente dizer, eu tô fazendo isso por isso, Claro. isso. E quem tá em volta disso, esse cara tá E o convicto e tá resultado embasado. né? é que o resultado ele é tão fantástico que nenhum de nós que entrou nisso aí fala assim, ó, depois que você enxerga isso, você não consegue mais voltar para trás e desver. Entendeu? Porque É o um resultado despertar, né? é um despertar. Legal. o tal da Red Pill, né? É isso aí. Então, muito obrigado novamente pela presença de Foi um vocês. Prazer. Até a próxima, né? Sejam sempre bem-vindos aqui no Jogando pra Plateia. Obrigado, né, Davi? Obrigado, Dini. Obrigado, Ferrari, mais uma vez. Foi Pela ótimo. ponte, por nos auxiliar tanto em produzir conteúdos tão incríveis quanto Legal, este. obrigado. Foi ótimo. Tá? A Paz Lima Comunicação, nossa parceira oficial aqui do Jogando pra Plateia. Agradecer também ao Lídio Santa Catarina, que viabiliza aqui esse espaço para a gente produzir esse conteúdo. Agradecer à doutora Rebeca Heisen, que tem o podcast dela que a gente produz, que é o Pink Talks, sobre saúde feminina. E agradecer também ao Danco, Música, Gastronomia e Drinks, que é uma nova casa Jogando pra Plateia, que a gente já vem prometendo há bastante tempo, né, Ferrari? Vamos fazer uma Mas a bagunça gente vai lá. entregar, exatamente. O Davi vai estar nessa, inclusive, aí, nesse episódio que a gente deve realizar lá, e outros muitos estão por vir. Então é isso aí, muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando pra Jogando. Plateia. Até mais, gente. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Tchau.